Min está em vendas há 3 anos. Ele trabalhou duro e com toda a sua dedicação. Simplificando, ele se dedicou de todo o coração à profissão de vendas. No entanto, ele logo teve que enfrentar uma realidade cruel. Ming aprendeu sobre maquinações de bastidores e métodos de vendas ilegais. Então ele percebeu que durante anos tinha sido apenas um funcionário de segunda categoria. Mas então, uma habilidade incrível despertou nele. Ele percebeu que podia ouvir os pensamentos de outras pessoas. Ming era um vendedor que não se destacava até então, mas de repente teve a oportunidade de fazer novos amigos. A vida do herói melhorou gradualmente. De vendedor de segunda categoria ele se tornou uma lenda no ramo. Esta foi uma nova etapa na vida de Ming. Enquanto isso, a empresa Vigia anunciou o vendedor do mês. Era um gerente chamado Choi, que conseguiu fechar contrato com o Hospital Keji. O jovem entrou no salão sob fortes aplausos e olhares de inveja de seus colegas. Choi disse que teve sorte e planeja continuar trabalhando. No entanto, ele prometeu compartilhar os segredos do sucesso com seus colegas assim que ele mesmo os aprendesse. O diretor elogiou o homem, pedindo-lhe que continuasse com o mesmo espírito. Choi disse que em breve teria uma reunião com o diretor do hospital, Kaji, então ele teve que ir embora. Então o chefe do departamento, Kevin, virou-se para ele e disse com um sorriso que não teve tempo de parabenizar o homem adequadamente. E isso significa que ele sairia mais cedo do escritório hoje. Choi suspirou, dizendo que seria triste se hoje trabalhasse sozinho, mas não queria se opor à decisão do chefe. Antes de sair do escritório, ele se virou para o gerente assistente Ming, sorriu e perguntou como ele estava. Ele brincou que o homem, aparentemente, estava doente, já que fechou o mês sem contrato. Aí ele disse que Min poderia pedir conselhos a ele, afinal é para isso que servem os mais velhos. Cerrando os punhos de raiva, o assistente respondeu que definitivamente entraria em contato com ele se precisasse de ajuda. Logo depois disso, o jovem saiu para o telhado para tomar um pouco de ar fresco. Então Jack, o subchefe, aproximou-se dele e convidou Min para tomar um café. O homem estava interessado em uma pergunta, parecia-lhe que Min havia se esforçado muito no contrato com o Hospital KJ, mas no final Choi descobriu e iniciou. Jack se ofereceu para ajudar, ele poderia falar com ele, mas Min pediu que ele não fizesse isso. O herói observou para si mesmo que o vice-chefe não estava privado de habilidades ou aptidões. Ele trata as pessoas com sinceridade e Min tenta ser como ele. Ele acreditava que tinha sorte de ter um líder assim. Mas o gerente Choi está sob os cuidados de Corey, seu chefe, e também de seu tio, e há vários rumores sobre seus casos ilegais. Então Min decidiu reunir sua vontade. Ele entendeu que o foco do gerente Choi na eficiência funcionava, mas ele próprio não iria se tornar o mesmo. Após um breve silêncio, Jack disse que Lian, o diretor do hospital Simbi, hoje só teve reuniões matinais. Min olhou interrogativamente para o homem, sem entender o que ele queria dizer, pois ele também estava envolvido no hospital Simbi há 3 meses. Então Jack dirigiu-se para a saída, finalmente dizendo ao assistente que deveria ser o primeiro a chegar lá. Min curvou-se para o homem, agradecendo do fundo do coração. Ao contrário do gerente Choi, o jovem tem alguém que acredita nele e o orienta, e precisa trabalhar com honestidade para não decepcionar essa pessoa. Logo o herói foi ao seu destino, levou consigo um novo folheto, que continha os mesmos dados do seu tablet, e agora bastava aguardar o horário do encontro. Naquele momento me ouviu a voz da menina, ela disse que gostaria de comer macarrão agora. Ele se virou para a funcionária que estava atrás dele, mas ela ficou em silêncio, ele realmente ouviu. Logo Min saiu do metrô, fazia muito tempo que não ia àquele lugar. O hospital Simbi está localizado na periferia da cidade. Embora a área seja pequena, muitos médicos selecionados trabalham aqui. E hoje Min se encontra com o diretor Lian, um médico de elite que se mudou do hospital Kaji para Simbi. Recebeu ofertas de muitos vendedores, mas rejeitou tudo. Mas Min entendeu seu caráter, 3 meses de esforço não foram em vão. Porém, ele sabia que o mais importante era manter contato com as enfermeiras, por isso recorreu imediatamente à irmã Jun. A garota ficou feliz em ver o assistente Min, ele não os visitava há muito tempo. Então o homem, como pedido de desculpas, entregou à enfermeira uma caixa com seus chocolates preferidos. A menina agradeceu e disse que o diretor Liam estava pronto para recebê-lo. Min sorriu ao perceber que graças a um relacionamento tão bom certamente tudo iria bem. Logo ele entrou na sala do diretor, onde um homem de meia idade já o esperava. Liam cumprimentou o assistente. Quando questionado sobre como ele está, você só pode responder que ele está simplesmente entediado, nada de novo acontece dia após dia.
Min notou suas palavras melancólicas e ações comedidas. Só era possível entender o caráter do homem depois de um certo grau de conhecimento. O jovem estava prestes a mostrar ao diretor seu novo produto, quando de repente ouviu as palavras. Esperava que ele não tivesse vindo a negócios. Min ficou pasmo de surpresa. De onde veio essa voz? E as palavras de Liam continuavam aparecendo em sua cabeça. Ele poderia realmente ouvir seus pensamentos. O diretor não entendeu o que me estava esperando e então o assistente perguntou se ele poderia procurá-lo com mais frequência para tratar de assuntos de negócios. Aí ele disse que se eles se tornassem sócios, nem sempre teriam que conversar apenas sobre trabalho, e então convidou o homem para tomar um café. Min respondeu para si mesmo que estava enlouquecendo, porque um vendedor não deveria falar assim. Então ele ouviu a voz de Liam novamente, pensando que o gerente assistente Ming havia superado suas expectativas. O jovem ficou surpreso ao ouvir isso. Logo os homens foram para o café tomar café. Min queria pagar tudo sozinho. Porém, o diretor o interrompeu, dizendo que hoje estava lhe dando um presente, e a assistente agradeceu. Min observou que, pela primeira vez, alguém com quem deseja firmar um contrato comercial compra uma bebida. Quando os homens se sentaram à mesa, começaram a falar sobre trabalho. Liam disse que já se passaram 3 meses desde que o gerente assistente Min trabalhou aqui. Ele não queria lhe dar falsas esperanças, mas ainda esperava que Min continuasse assim e um dia tivesse sucesso. Min pensou um pouco. Ele não gostaria que essa conversa terminasse apenas com um copo de café. Ele não poderia sair dessa vez sem conseguir nada. Então ele ouviu novamente os pensamentos de Liam. Ele estava pensando no que deveria cozinhar para o aniversário do filho amanhã. No ano passado, ele ouviu mal o nome do brinquedo de dragão blindado do rei e comprou para ele algo completamente diferente. O presente acabou sendo terrível, e agora ele queria de alguma forma espiar isso. Ming não tinha ideia se esses eram realmente os pensamentos de Liam ou se ele estava apenas tendo alucinações auditivas, mas de qualquer forma, decidiu aproveitar a oportunidade. Em seguida, ele se voltou para o diretor, levantando o assunto do aniversário do filho. O homem ficou surpreso que Min se lembrasse disso. Aí ele disse que ainda não conseguia pensar em um presente, não lhe veio à cabeça absolutamente nada. Liam sugeriu que seria estranho para um jovem solteiro ouvir algo assim, mas Min apenas sorriu, dizendo que seu sobrinho tinha a mesma idade do filho do diretor. Ele disse que o conjunto Thunderbolt é popular entre as crianças agora. Ele mesmo comprou para o aniversário de um parente e ficou absolutamente encantado. Liam imediatamente se interessou, pedindo ao jovem que lhe contasse mais sobre esse conjunto. Quando terminaram, o diretor agradeceu a Min, esperando agradar o filho desta vez. Min ficou um pouco surpreso. Fazia muito tempo que ninguém lhe dizia palavras de gratidão. Mas agora ele sentiu uma sensação de calor no peito. Enquanto andava de metrô, Min pensou, hoje ele conseguiu milagrosamente, mas o que deveria fazer a seguir? Depois de se despedir do diretor, ele não ouviu mais seus pensamentos, e não estava em algum tipo de mundo de fantasia para poder fazer isso, aparentemente, apenas lhe pareceu. Porém, assim que o herói fechou os olhos, de repente ele ouviu um monte de vozes diferentes. Eram pessoas que estavam na frente dele. Ele ouviu todos os seus pensamentos, então percebeu que isso não era uma alucinação. O tempo passou e logo Min conseguiu descobrir alguma coisa. Para ouvir pensamentos, ele precisa se concentrar em uma pessoa. Além disso, ele podia ler pensamentos ainda mais profundos, porém não conseguia fazer o que queria. Então Min decidiu começar com algo simples. Naquele momento, Cole passou por sua mesa e perguntou se o assistente Min tinha planos para o almoço. O jovem não tinha planos e então Cole o encarregou de determinar o cardápio do lanche de hoje. O chefe constantemente atribui tarefas a um dos funcionários, e se você não adivinhar com gosto, ele se apega à pessoa com zombaria. No entanto, Ming só viu isso como uma grande oportunidade, pois já tinha ouvido os pensamentos de Cole sobre o polvo frito apimentado. No momento seguinte, ofereceu exatamente o prato que o patrão queria. O rosto de Cole imediatamente abriu um sorriso. Ele ficou agradavelmente surpreso com a resposta. Ele achava que o assistente Min também tinha visto ontem um anúncio desses polvos deliciosos em um restaurante. Logo todos os funcionários foram para este estabelecimento, e o patrão mais uma vez elogiou Min pelo seu excelente gosto. Quando o prato ficou pronto, Cole ficou radiante. Ele parecia gostar ainda mais desses polvos do que do sucesso de vendas. Min estava pensando naquele momento, agora estava convencido de que os detalhes dos pensamentos e experiências de uma pessoa dependem do grau de sua concentração especificamente nela. E ainda assim, por que ele recebeu tal habilidade e por quanto tempo a terá? Ele foi interrompido por Cole, que perguntou a Min como ele estava conseguindo encontrar clientes.
O jovem respondeu que estava planejando visitar o Hospital Sendou e 3 outros lugares. Depois de ouvir isso, Cole disse que era um volume bastante grande, então por hoje Min poderia encerrar o dia e ir para casa. O herói ficou surpreso, pois geralmente o patrão pedia para ele continuar trabalhando. Ele mantinha contato frequente com Cole, e só hoje esse contato deu certo. Enquanto Min se despedia de seu chefe, seu telefone tocou. Era o diretor Lian. Hoje é aniversário do filho dele, então definitivamente não é uma ligação de trabalho, mas então do que ele precisa. Min pegou o telefone, cumprimentou o diretor, e o homem imediatamente começou a enchê-lo de palavras de gratidão. O menino gostou muito do conjunto Tonderer que o jovem recomendou para o filho. Min ficou feliz em ouvir isso e Lian ficou muito grato a ele por tal dica. Porém, o assunto logo mudou, e o homem perguntou se Min havia conseguido apresentar seu produto ao Hospital Mioni, mas ele respondeu que até agora só conseguiu se encontrar com Stephen, o diretor. Então Lian disse que ele e ele estavam planejando jantar juntos e decidiram convidar Min se ele estivesse livre. Após um breve silêncio, o jovem respondeu timidamente que ficaria feliz em ir. Depois de algum tempo, Min se encontrou com Kevin e lhe contou que havia sido convidado para jantar com o diretor do Hospital Mioni. Ele notou que tudo isso aconteceu graças ao próprio Kevin. No entanto, ele decidiu perguntar por que a empresa deles não havia feito nenhum acordo com o Hospital Mioni recentemente. Então Kevin disse que há 2 anos até o próprio gerente experiente Choi os contatou. Min pensou bem, ele também foi lá no início da carreira, também ficou surpreso com tantos cirurgiões em um hospital tão pequeno. Aí o Kevin começou a falar da empresa Engie Medical. Ele disse que o hospital tinha quase tudo deles: articulações artificiais, traumatologia, consumíveis. Pode-se dizer que era um monopólio. O homem ficou surpreso com isso, já que o diretor Stephen não faz negócios com outras trades e nem mesmo divide mesa com o diretor-geral da Engie Medical. Ming também achou estranho, já que eram seus fornecedores. Então Kevin sorriu e disse que o herói tinha uma chance excelente, talvez até única, então ele não poderia cometer erros. Afinal, no futuro, quando Stephen abrir uma empresa ou mudar de hospital, ele poderá recorrer a ele. O homem disse ainda que informaria o diretor sobre isso, por isso Min deveria se lembrar de levar consigo o cartão de visita da empresa. Min agradeceu ao chefe do departamento e foi imediatamente para o escritório. Ele rapidamente se preparou e logo estava pronto para cuidar de seus negócios. Naquele momento, Kevin escreveu para ele. Ele disse que o diretor Kevin é fã de motocicletas. Min estava pensando que deveria procurar algumas competições de corrida, quando de repente alguém esbarrou em seu ombro. Era o gerente Choi, e ele imediatamente perguntou a Min por que ele parecia tão feliz. O jovem imediatamente tentou rir, pensando em como ele teve azar ao tropeçar naquele homem em particular. Aí Choi disse que o assistente não tinha resultado nenhum, e que ele só ficava vagando pelo escritório sem fazer nada. Deveria pensar na reputação do vice-chefe. Naquele momento, o gerente recebeu uma mensagem em seu telefone e foi até a porta para cuidar de seus negócios. No entanto, Ming apressou-se em detê-lo. Ele disse que isso não vai acontecer como da última vez. Choi sorriu, sem entender o que o assistente queria dele, então simplesmente ignorou seu pedido e caminhou em direção à saída. Min cuidou dele, pensando que logo esse canalha iria parar de desprezá-lo. Afinal, ele tinha uma capacidade única de ouvir os pensamentos dos outros, e isso fazia dele uma pessoa única. Enquanto isso, ao anoitecer, Min já havia chegado ao restaurante para se encontrar com os diretores, cumprimentando-os educadamente. Lia notou que havia chegado ainda mais cedo do que o esperado e então se apressou em apresentar o jovem a Stephen, diretor do Hospital Mioni. O homem sorriu, dizendo que estava feliz em ver o gerente assistente de quem Lian tanto falou. Min pensou consigo mesmo que, aparentemente, eles estavam planejando encontros sérios com álcool, mas Stephen disse que faria uma cirurgia amanhã, então não beberia. Quando os pratos foram levados aos homens, o diretor Mioni notou que Min lhe parecia familiar. O jovem respondeu que conheceu o homem diversas vezes no hospital quando começou a trabalhar na empresa. Portanto, Min devia saber com quem o Hospital Mioni fazia negócios e sabia que a instituição trabalhava principalmente com a Engie Medical. Ele disse com um sorriso que, dada sua estreita cooperação, ele teria que provar seu valor hoje. Nesse momento, Min ouviu os pensamentos de Steven. Ele estava pensando que gostaria de comprar produtos de outras pessoas. Portanto, agora o herói só poderia levar o diretor à ideia de que a cooperação com ele seria mais lucrativa. Min estava prestes a iniciar seu discurso, quando de repente ouviu novamente os pensamentos de Stephen. Ele estava pensando que esses bens não deveriam estar nas carteiras dos pacientes.
O seguro não cobre tudo, e o homem não quis atribuir-lhes operações e tratamentos caros, porque se eles realmente se preocupam com os pacientes, precisam dar-lhes os medicamentos que possam pagar. Stephen então disse que não fazia sentido usar o produto de outra empresa. Liam sugeriu que ele seguisse seu próprio caminho antes que fosse tarde demais, ou abrisse um negócio, e o assistente me lhe forneceria suprimentos. O próprio Ming riu, aconselhando o homem a não se estressar daquele jeito, mas se ainda precisasse de compras, poderia ligar para eles a qualquer momento. Logo o herói foi ao banheiro, ficou com vergonha, pois os dois homens, mesmo na hora de escolher um produto, pensam antes de tudo no bem-estar do paciente. E o próprio Mi não é diferente do empresário Choi, que é obcecado por desempenho. Porém, ele decidiu tentar recomeçar e garantir que mais tarde nem ele nem o deputado Kevin, que acredita nele, tivessem vergonha. Ele pretendia usar sua habilidade para o bem, porque para um vendedor como ele, essa oportunidade era como um par de asas. No dia seguinte, Min já estava aguardando a consulta, pois ontem à noite havia combinado algo com o diretor Steven. Ele ofereceu um passeio de moto ao subgerente e até prometeu pedir uma ao amigo. Ming aceitou a oferta com alegria, dizendo que já conhecia uma boa pista de corrida. Logo chegou um homem de moto, usando o capacete. Foi Stephen. Ele disse que o tempo hoje estava ideal, e Ming, por sua vez, esperava que essa caminhada levasse a um bom desfecho. O diretor destacou que é um dos melhores motociclistas entre os maiores de 40 anos, assim como ele. Resolveu então apresentar Mina ao mesmo amigo que lhe emprestou a moto. Ele era um homem alto e musculoso, parecia muito brutal. Mas quando ele disse que havia preparado um modelo especialmente para iniciantes e ficaria feliz em falar sobre todos os fundamentos de andar de motocicleta, Min imediatamente exalou. Esse homem acabou sendo muito mais gentil do que ele pensava quando viu pela primeira vez. Logo o herói sentou-se na motocicleta. Stephen pediu que ele o seguisse e eles se comunicariam via Bluetooth em seus capacetes. No momento seguinte jogou o capacete para o jovem, que mal conseguiu segurá-lo. Ming notou que o cocar estava decorado com adesivos de gatinhos. Eu tinha carteira de motorista de entrega quando ele ainda era estudante e hoje ele finalmente precisou. Logo os homens dirigiram pela estrada. A sensação foi incrível, refrescante. Então Stephen perguntou ao herói como ele sabia sobre esse lugar maravilhoso. Min respondeu que seu amigo o aconselhou a ir para cá. Stephen agradeceu ao jovem pela ótima corrida. À noite, quando os homens já tinham parado, Min começou a pensar, agora entendia por que o diretor gostava tanto de viajar. Logo aquele enorme piloto se despediu deles. Ele mostrou a Steven uma foto de seu gato, dizendo que era hora de ele alimentar o pequenino. Quando o homem saiu, o diretor ofereceu a Ming algo gelado para beber. Min concordou, mas não sabia onde colocar a motocicleta. Quando os homens entraram no café, Stephen pediu que trouxessem 2 porções de carne de porco e 2 garrafas de Sprite. Min agradeceu ao homem pela excelente experiência e o diretor respondeu que na companhia do jovem ele próprio parecia ficar mais jovem. Depois de algum tempo, a comida foi trazida para os homens. Stephen falou sobre como o hospital hoje realiza muitas operações com órgãos artificiais, e devido à sazonalidade das cirurgias, com a chegada do frio elas se tornam mais frequentes. Então ele decidiu contar por que seu hospital coopera com a Engie Medical. Min ficou surpreso que o homem foi o primeiro a levantar esse assunto. Aí ele resolveu dizer que estava realmente interessado nisso, porque outras empresas, para competir com elas, basta comparar e ajustar o preço por unidade de mercadoria. No entanto, ele não entendeu por que o hospital escolheu Engie. Aí Stephen respondeu que todas as endopróteses dependem delas, e até medicamentos para traumatologia são produzidos só lá. Min pensou bem, ele nunca tinha ouvido falar do que estava acontecendo dentro do hospital, sentiu que tinha a oportunidade de provar seu valor, e então sugeriu que alguns dos produtos dos suprimentos não combinavam com o diretor. Então Stephen decidiu que contaria tudo a Min como estava. O fato é que o presidente da Engie Medical é sobrinho do dono do hospital. Min riu, dizendo que o representante de Engie era definitivamente uma pessoa confiável. Mas pensou consigo mesmo que no hospital onde vai todos os dias quase todos o evitam, por isso respondem-lhe com recusas frias. Portanto, por este motivo, não será fácil fechar contrato com o Stephens Hospital. O diretor não tem o direito de perguntar sobre o produto de Ming, então não fará isso. Então Min pensou, quanto mais eles conversam, mais óbvia se torna essa oportunidade, mas ele não a vê como um benefício comercial estúpido. Ele vê antes uma chance de criar conexões e ganhar confiança e, portanto, não pretende recuar. Min,
Apesar de tudo, agradeceu ao diretor e disse que gostaria que o homem usasse seu produto, mas não quer transformar essa amizade em uma relação comercial. Então Stephen disse que também estava insatisfeito com a situação atual. O presidente Ng confia no proprietário do hospital, fornecendo bens exorbitantes e não pagos. O hospital, por sua vez, aumenta o custo para os pacientes, e Steven não fica nada feliz com isso. Min pensou, existem 3 tipos de medicamentos: pagos, não pagos e indefinidos. O custo dos pagos é coberto pelo Estado, os não pagos têm um custo fixo, mas na maioria dos casos há uma margem de lucro. E o custo dos indefinidos não é estritamente indicado e é definido localmente. No entanto, alguns hospitais encontraram rendimentos adicionais para si próprios, compram medicamentos não pagos a preços baratos e vendem-nos aos pacientes a preços muito mais elevados. De repente, Ming ouviu os pensamentos de Steven. O homem estava pensando que poderia mudar a situação com um remédio para escaras. Então o herói perguntou se o diretor tinha algum meio de prevenir escaras. Ele mostrou um de seus produtos e disse que estava exigível. Ele então pegou seu catálogo, dizendo que tem muitos itens pagos. Além disso, hoje em dia os pacientes comparam diretamente os preços de varejo, então um preço fixo será mais confiável. Win disse que depois de convertido para a categoria paga, esse produto começou a aparecer em outros hospitais. É barato, mais fácil de substituir, por isso cada vez mais pacientes o preferem. Ele acrescentou que da próxima vez poderia trazer uma amostra ao diretor. Então Stephen disse que poderia tentar, mas agora era hora de ele ir. Ele acrescentou que o diretor Liam tem falado muito sobre a assistente Minnie. Por causa disso, Steven consultou seu catálogo prematuramente, mas devido à situação no hospital, isso não seria fácil de conseguir. Me notou que Liam o ajudou muito. Por fim, o diretor disse-lhe para não desistir, apesar das dificuldades. Ele pensou no fato de que qualquer escudo pode ser rompido, sempre haverá uma rachadura em algum lugar, e desta vez ele mesmo pode ser o causador disso. Os homens logo se despediram e Stephen partiu em sua motocicleta. Min pensou, como o diretor disse em seus pensamentos, não será fácil para eles, mas eles podem superar qualquer coisa, porque a arma mais eficaz na área de vendas é o próprio Min. Logo o herói chegou ao hospital. Era um lugar onde todos os vendedores eram tratados com frieza caso não trabalhassem para a Ng Medical. Mas hoje ele foi convidado pelo próprio diretor Stephen. Ming apressou-se em mostrar-lhe um absorvente bem ventilado para evitar escaras, que foi pago no mês passado. O custo foi excelente e especialmente necessário para pacientes com articulações artificiais. Stephen também estava disposto a olhar para outros produtos. Min preparou-se cuidadosamente para isso, trouxe ao diretor vários catálogos com mercadorias que já haviam sido pagas ou que planejavam sê-lo. Ele pediu ao diretor que escolhesse o que o hospital precisava, prometendo que definitivamente não pagaria mais com seus bens. Aí Stephen disse que estudaria tudo até amanhã, mas primeiro gostaria de ver as amostras. Nesse momento, Ming ouviu os pensamentos do diretor. Ele estava pensando que iria mudar o rumo do hospital. O herói sorriu. Como esperado, tudo correu bem. No passado, ele acreditava ter feito o melhor que podia, mas na realidade ainda não fazia o suficiente e às vezes recorria a métodos indesejáveis. Mas Min nunca esperou encontrar alguém que tentasse mudar um sistema tão grande. Logo os homens se despediram, mas antes de partir o herói resolveu dizer algo. Ele afirmou que Stephen é uma pessoa maravilhosa e que o respeita muito. No dia seguinte, o diretor enviou a Min um pedido de amostras. E se ele queria vê-los, significa que o contrato está quase no seu bolso. No entanto, era muito cedo para se alegrar, porque Min não tinha certeza se conseguiria romper a cúpula do hospital. Logo o herói já havia chegado ao local, porém, chegou antes do planejado. De repente, o jovem foi chamado por trás. Era Lee, o diretor do hospital Mioni, e ele soube que Min tinha uma consulta marcada com Steven hoje. Min imediatamente o reconheceu como diretor, pois durante seu trabalho aprendeu a identificar pessoas importantes, e Lee, além disso, era uma pessoa famosa. O homem sorriu, dizendo que Stephen estava ocupado agora, então o próprio Lee analisaria a proposta do herói. Min ficou perplexo, mas foi ao escritório do diretor. Lee observou que aceita todas as boas ofertas, mesmo que o fornecedor não seja a Ng Medical. Então ele perguntou que tipo de articulações artificiais Vigi fornecia. Min respondeu que seu fabricante é a empresa IBI. Suas articulações são confortáveis e recentemente adicionaram outro tamanho às articulações dos ombros, então agora outros hospitais estão interessados nelas. Lee achava que Ng não estava trabalhando com a BI,
mas ele próprio não recusaria tal oferta, dadas as críticas positivas da empresa. Naquele momento Stephen entrou no escritório. Ele notou com um sorriso que Lee havia sequestrado seu visitante às escondidas. O próprio Lee disse que se fosse Stephen, teria cuidado de tal visitante, mas simplesmente decidiu fazer um seguro para seu colega. Min sorriu, dizendo que tudo deu certo graças a Lee, e depois perguntou o que unia os dois diretores. Aí Stephen disse que já havia falado sobre uma pessoa que tinha uma mentalidade semelhante à dele. Essa pessoa era a diretora Myeoni. Lee disse com um sorriso que ainda gostaria de ver as amostras que Min trouxe. O herói mostrou alegremente amostras aos homens, falando detalhadamente sobre cada uma delas. Ele observou que o diretor Steven e o diretor Lee eram como ondas que se transformavam em um enorme tsunami. Eles começaram a abalar o ossificado sistema hospitalar. Steven pediu a Min que o convencesse a encomendar 50 cópias para cada tamanho de junta. O herói ficou surpreso se ele realmente queria encomendar tantos produtos de uma vez. Lee disse que não faz sentido mexer com lotes pequenos. Stephen concordou, pedindo também para adicionar 3 caixas daqueles absorventes para escaras ao pedido. Min sorriu feliz, dizendo que a comida chegaria esta semana. Ele estava incrivelmente feliz, finalmente assinou seu primeiro contrato com este hospital. Além disso, ele ainda teve tempo para tomar uma xícara de café. Então Min decidiu recorrer a Kevin, o vice-chefe. O homem notou que o herói estava simplesmente radiante de felicidade. Então ele disse que mostrou as amostras ao diretor Steven hoje, e o diretor Lee também estava lá. Kevin o elogiou e também disse que o presidente estava procurando por Mina, precisava falar algumas palavras para o auxiliar. Min pensou consigo mesmo, era realmente sobre o dono do hospital. Enquanto isso, um jovem chegou ao seu escritório, gritos podiam ser ouvidos de lá. O presidente estava insatisfeito porque enquanto o assistente Min se dirigia ao hospital Myeoni, o gerente Choi tomava decisões absurdas que não levavam à celebração de um contrato. Cole tentou justificar o sobrinho, mas foi tudo em vão. Então os homens dirigiram-se para a saída do escritório. Na porta eles encontraram Min, que perguntou por que Choi parecia tão sombrio. No entanto, o gerente passou por ele, dizendo que não era da sua conta. Min sorriu para ele e bateu na porta do escritório. O presidente Kim já o esperava lá dentro, disse que o delegado Kevin já havia lhe contado tudo sobre o hospital Myeoni e o homem já havia confirmado o pedido. Ele elogiou o assistente por ter tido sucesso mesmo onde o técnico Choi falhou, e se ele continuar fazendo o mesmo, receberá um bônus. Min também informou a Kim que toda a comida seria entregue no hospital amanhã. O herói não conseguia acreditar que o presidente o encorajasse, ele até sentiu uma leve pressão por dentro. Afinal, ele havia feito um trabalho realmente difícil, mas agora era importante para ele não se tornar arrogante. Na manhã seguinte, Min recebeu uma ligação de Stephen. O jovem não entendeu o que poderia precisar àquela hora, mas atendeu o telefone e o diretor imediatamente se apressou em pedir desculpas. Então ele disse que eles estavam mudando o gerente do hospital. Acho que o nome dele é Choi. Logo Min voou para o escritório, ignorando todos os seus colegas. Ela se lembrou da conversa matinal com Steven. O homem disse que Choi veio ontem ao hospital e disse que o responsável estava se trocando, e também perguntou se o diretor estava planejando encomendar produtos para a cirurgia. O próprio Estevão ficou perplexo, não queria uma mudança de representante. Logo Min viu o culpado do problema na sua frente, Choi estava bem na sua frente. O herói correu e agarrou o gerente pelo peito, gritando com ele e perguntando se ele estava cansado de fazer tudo isso. Ele exigiu uma explicação sobre o motivo de Choi ter ido ao hospital. O gerente apenas sorriu, pois o vendedor pode ir ao hospital, ele não cometeu nenhum crime. Min pensou, ele estava prestes a assinar o contrato com o hospital Myeoni, tal ordem veio diretamente do presidente, e agora Choi está fingindo ser inocente. O gerente sorriu maliciosamente, dizendo que ajudou o auxiliar por bondade de coração, porque entregas conjuntas são melhores. Então Min gritou com toda a força, porque o fato é que Choi estava novamente tentando roubar dele seu parceiro de negócios. Então o gerente perguntou se ele realmente queria culpá-lo por sua falta de profissionalismo. Ming balançou a mão para acertar o homem, mas foi interrompido por uma voz que se aproximava deles. Vemos que era Kim. Ele olhou severamente para os homens, exigindo que parassem a briga imediatamente. Os funcionários se apressaram em tirar a poeira e arrumar os ternos. Após um breve silêncio, o presidente ordenou que ambos se apresentassem ao seu gabinete. Logo todos os homens se reuniram em volta da mesa para discutir o conflito. O presidente tinha uma expressão severa e o gerente Choi estava pensando em como poderia escapar impune. Resolveu contar que Min, enlouquecido, o atacou com os punhos. No entanto,
O presidente pediu-lhe que ficasse em silêncio, queria ouvir primeiro o seu assistente. O herói pensou que desta vez Choi tinha ido longe demais. Ele então disse que Stephen, diretor do Hospital Myoni, ligou para ele esta manhã e perguntou se o representante realmente havia mudado. Ele descobriu que Choi veio pessoalmente até eles e relatou isso. Então Kim pediu a Min que deixasse ele e o gerente em paz. E mesmo quando o herói saiu do escritório, ele ainda ouviu os gritos furiosos do presidente. Logo Choi saiu do escritório, parecendo muito sombrio. Ele então tirou o cartão do banco que Kim lhe havia dado. Os homens deveriam resolver a disputa durante o jantar. Logo os homens chegaram ao café, onde os mais deliciosos pratos os esperavam. Choi perguntou ao colega como estava o novo funcionário da empresa. Min respondeu que ainda era inexperiente, mas trabalhava com afinco, mas ele próprio achava que o gerente nunca se interessou pelos assuntos dos recém-chegados. Então o homem sugeriu uma bebida antes de iniciar uma conversa séria. Depois de um tempo, Choi já estava visivelmente bêbado. Disse que não deveria ter ido ao hospital. Min perguntou, incrédulo, por que ele fez isso naquele momento. Choi disse que foi repreendido ontem por ser negligente e que a Paexa Medical retirou todos os seus contratos de ortopedia com a Sodom. Min entendeu por que o presidente estava tão irritado, porque Sodom é um cliente sério. Choi acrescentou que Kim começou a falar sobre o Hospital Myoni. Naquele momento, o homem ficou preso. Min ficou indignado porque Choi abordou seu parceiro para fazer as pazes com Sodom. Ele não tinha palavras, o gerente dirigia as coisas enquanto machucava os outros. Porém, o herói decidiu aproveitar para negociar, e Choi prometeu-lhe que nunca mais tocaria em seus clientes. Então Min perguntou por que o homem tirou todos os hospitais em que estava envolvido. Ele decidiu ler os pensamentos do gerente para definitivamente não poder mentir. No entanto, Choi desmaiou antes que pudesse responder. Min tentou se concentrar em seus pensamentos, porém não ouviu nada. Então ele decidiu pagar a conta da comida e sair. Assim que o homem saiu, Choi imediatamente abriu os olhos, xingando o colega. No dia seguinte, Min chegou ao escritório, pretendia tomar um café para se animar um pouco depois da noite anterior. Kevin já estava na cozinha, perguntou o que aconteceu entre ele e o gerente ontem. Min hesitou, dizendo que estava com muita vergonha do que havia feito, e então Kevin perguntou se ele havia contado a Steven que o representante não havia mudado. O herói imediatamente sorriu, ele fez isso primeiro, e agora tudo o que ele precisava fazer era implementar a entrega. Kevin então disse a ele que Choi não apareceu para trabalhar hoje porque estava de ressaca, e então pensou em como me estava mantendo o ânimo. Ele também lembrou ao jovem sobre o jantar corporativo de hoje. Min pensou, agora ele ouvia claramente os pensamentos do vice-chefe. Não foi realmente possível fazer isso com Choi ontem por causa de sua intoxicação. Cole disse que a presença no jantar é obrigatória. Hoje o próprio presidente se juntará a eles. Os colegas perguntaram se ele já tinha decidido o cardápio. Ele disse que hoje teria lombo de porco. O diretor chancelou cansado. Não era a primeira vez que tal cardápio acontecia. Todos estavam cansados desse corte. Min observou que o chefe escolheu especificamente a carne de porco para economizar dinheiro no jantar. O supervisor de PEG também planejou participar do jantar desta noite. Um dos funcionários, Carter, a convidou com muita persistência. É melhor chegar cedo nessas noites, porque só assim é possível conseguir um lugar na mesa principal, mas Min chegou um pouco atrasado dessa vez. Como ele esperava, não havia mais cadeiras vazias perto do presidente, mas isso só foi uma vantagem para ele. Ao ver o gerente Choi à mesa, ele notou que agora parecia bastante saudável. Então Min decidiu encontrar um lugar livre para si à mesa. Ele percebeu que o gerente assistente Carter era muito persistente em mostrar sinais de atenção para com Peg. O restante dos funcionários continuou fazendo cada vez mais novos pedidos. Esse mesmo novo funcionário, Bob, estava no restaurante esta noite, estava muito confuso por causa de tantos pedidos. Aí alguém pediu para ele preparar uma bebida alcoólica para eles, mas o coitado nem sabia qual deveria ser a proporção das bebidas. Choi riu, notando que esse cara, sendo vendedor, sabia muito pouco sobre coquetéis. Bob orou silenciosamente para que alguém o ajudasse. Min levantou-se da mesa, incapaz de vê-lo sofrer. Ele pediu ao presidente que lhe desse a oportunidade de preparar ele mesmo um coquetel para todos, e Kim imediatamente lhe deu sinal verde. Min adquiriu conhecimentos que foram úteis não só para aumentar as vendas, mas a participação em inúmeros eventos corporativos lhe permitiu aprimorar sua técnica e agora prepara excelentes coquetéis. Ele entregou a bebida ao presidente, que ficou agradavelmente surpreso com o resultado.
Então Kim decidiu fazer um brinde geral, desejando a seus subordinados um trabalho de sucesso no próximo mês. Por causa do álcool, a mente de Ming relaxou e ele começou a ouvir os pensamentos dos outros melhor do que o normal. Todos os outros funcionários estavam se divertindo muito e Ming era o único que não conseguia se acalmar. Acontece que a intoxicação não o impede de ler pensamentos, mas então por que nada deu certo ontem? Foi realmente sobre Choi. Enquanto o herói pensava sobre isso, ele ouviu os pensamentos de Carter. Ele planejava embebedar a líder Peg e então, talvez, algo caísse em suas mãos. A menina já estava visivelmente bêbada e o homem continuou a servir-lhe copos de bebidas alcoólicas. Quando Peg estava prestes a adormecer, Carter colocou o braço em volta dela e deitou-a em seu ombro. Me cerrou os punhos com o que viu. Ele sabia que esse homem ainda era um canalha, mas agora ele ultrapassou todos os limites. E talvez se me for embora agora, algo ruim acontecerá. O herói esperou até Carter se afastar e então se aproximou da garota. Ele lhe deu um copo d'água, dizendo que assim ela não ficaria bêbada. Porém, quando Peg abaixou a cabeça, ela viu que o copo estava vazio. Ela olhou interrogativamente para Ming, mas ele calmamente pediu que ela brincasse com ele e fingisse que estava bebendo. A princípio a menina não entendeu o que estava acontecendo, mas logo percebeu. Carter logo voltou para a mesa, oferecendo outra bebida a Peg. Depois de um tempo, ele próprio ficou bêbado e nem entendeu direito o que estava acontecendo ao seu redor. Então Peg e Min decidiram sair em silêncio até que Carter os visse. Os colegas sorriram, antecipando como seria o colega amanhã. Como esperado, Carter chegou ao trabalho exausto e também muito atrasado. Naquele momento, alguém se aproximou de Ming e lhe entregou um copo de café. Era Peg e ela disse que seu vale-presente iria expirar em breve, então ela pegou uma bebida extra. Afastando-se envergonhada, ela agradeceu ao colega pela ajuda na noite anterior. Peg olhou para Ming e pensou que ele era mais legal do que ela pensava anteriormente. O herói ouviu seus pensamentos e a princípio pensou que tinha ouvido. Muito provavelmente, o gerente simplesmente expressou gratidão dessa forma. Logo, Min decidiu ir ao Hospital Mioni para mostrar amostras do produto, mas de repente foi surpreendido por alguém gritando. No escritório, Cole gritava com alguém, dizendo que estava cansado de repetir a mesma coisa. Aparentemente, um dos funcionários vendeu o produto para o hospital errado, e agora ele terá que visitar cada instituição para saber para onde foram suas mercadorias. Esse funcionário era o Bob. Ele tentou explicar que estava consultando as notas. Então Min entrou no escritório e pediu ao chefe que lhe permitisse ver essas mesmas anotações. Aos olhos de Bob, o jovem parecia um salvador. Então o herói disse que não há nada de terrível aqui. No entanto, Bob não sabia para qual hospital o suprimento foi enviado. Então Min disse que a mercadoria tinha ido para Mioni. Ele reconheceu as talas para ombros e pulsos. Acontece que ele próprio solicitou essas amostras para este hospital. Bob apressou-se em pedir desculpas ao chefe, prometendo que isso não aconteceria novamente. Suspirando de alívio, Cole foi para seu quarto, aceitando as desculpas do recém-chegado, e então me convidou o menino para conversar. O herói pensou, embora Bob tenha cometido um erro, tal descuido é perdoável para um iniciante, porque os nomes de produtos e hospitais estão escritos em línguas estrangeiras e é muito difícil lembrá-los. Então entregou um caderno ao recém-chegado, porque era melhor do que o caderninho que ele tinha. O herói disse que nos primeiros dias de trabalho na empresa não conseguia relaxar, tinha que lembrar de muitas coisas, por isso muitas vezes esquecia alguma coisa. E não há nada de errado com o hábito de fazer anotações periodicamente, então Bob definitivamente precisará deste caderno. Ele também disse que se tivesse alguma dificuldade, Bob poderia recorrer a ele. Então o recém-chegado pensou em como estava grato a Min por sua paciência e ajuda, ele tentaria retribuir sua gentileza. Min logo se encontrou com o diretor Lee, que ficou muito feliz por tomar um café com o jovem após a operação. Ele notou que as costuras da entrega são excelentes, são fortes e não pesam muito. Lee planejou encomendar mais pneus em breve. Min olhou atentamente para o rosto do diretor, notando que ele parecia querer acrescentar algo. Lee está pensando em juntas artificiais desde a última vez, ele gostou muito das que a Bi forneceu, e como a Engie não as fornece, acontece que elas são exclusivas. Min imediatamente pegou seu tablet, dizendo que a empresa de Vigi detém os direitos exclusivos sobre essas juntas, dificultando a obtenção delas por outras empresas. Aparentemente, Lee quer muito usar outros produtos, dado o sucesso da entrega, seria ideal vendê-los também para juntas artificiais. Então Min teve uma ótima ideia. No dia seguinte, ele decidiu fazer uma demonstração da operação para Lee.
O diretor ficou surpreso com o quão fácil foi. Min disse que até agora as juntas artificiais não eram divididas em tamanhos e muitas vezes havia inconvenientes durante as operações. Felizmente, seu produto foi feito especialmente para o coreano médio e é dividido em subcategorias para facilitar as transações. É quase impossível para um cirurgião escolher o produto certo entre os diversos fabricantes, daí a demanda por vendedores médicos que entendam as especificações dos produtos cirúrgicos. Lee gostou muito da simplicidade dos vários tamanhos. O que viu o fez pensar seriamente em usar os produtos da Vigie e prometeu entrar em contato com Min o mais rápido possível. O diretor pensou consigo mesmo que, do ponto de vista dos pacientes, esses produtos eram menos onerosos e de melhor qualidade. Quando Min saiu pela porta, ele pulou de alegria com seu sucesso. Ele finalmente mostrou a operação de demonstração ao Hospital Miani e quis compartilhá-la rapidamente com o delegado Kevin. O herói dirigiu-se ao estacionamento com a intenção de retornar ao escritório. Porém, naquele momento, um homem o chamou. Ele se apresentou como Sam, dizendo que ele e Min frequentavam o mesmo clube no ensino médio. O herói reconheceu um velho conhecido que não via há muito tempo. Min disse que veio ao hospital para trabalhar, pois vende suprimentos médicos, e então Sam o convidou para tomar um drink hoje por ocasião do encontro. Min deu ao amigo seu cartão de visita, dizendo que poderia vê-lo à noite. Porém, já ao entrar no carro, ele começou a pensar no que Sam estava fazendo no hospital. Ele realmente tinha problemas de saúde. Quando o homem saiu, Sam recebeu uma ligação. Era o editor-chefe. Acontece que o velho conhecido de Min era repórter e conseguiu descobrir que o herói trabalha com produtos médicos. Quando a noite chegou, Min chegou ao café onde combinaram se encontrar com Sam. Já fazia muito tempo que ele não bebia assim, sem reuniões de trabalho ou eventos corporativos. Naquele momento, Min foi chamado. Era Sam. Ele já havia reservado um lugar para eles em uma das mesas. Logo os homens pediram um copo de cerveja. Min observou que tanta coisa aconteceu nos últimos 10 anos que Sam até conseguiu se casar. Quando questionado sobre o que o homem estava fazendo no hospital, ele simplesmente respondeu que estava pegando um cartão de visita deles. Ele então acrescentou que era repórter e foi entrevistado lá. Min engasgou de surpresa. Ficou muito surpreso com a profissão de seu velho conhecido. Sam apenas sorriu, mas logo seu rosto ficou muito sério. Ele disse que gostaria de perguntar a Min o que ele estava fazendo. O herói não entendeu a pergunta. Ele se referia à venda ou fornecimento de produtos médicos. Sam riu da surpresa no rosto do amigo e disse que ultimamente vinha trabalhando com hospitais e produtos farmacêuticos. Ele estava coletando material sobre o Hospital Kaj com base em uma denúncia anônima, e essa notícia atingiu Min. Ele se perguntou se o representante deles no hospital era o gerente Choi, mas o que poderia ter acontecido lá? Sam disse que estava investigando a atribuição do dispositivo médico. Min deu um suspiro de alívio por não ter nada a ver com algo assim, mas ficou confuso com o fato de o homem estar falando sobre isso. De repente, ele ouviu os pensamentos de Sam, pensou que Min estava entre os retardatários, mas sempre permaneceu honesto. Ele queria acreditar que depois de todos esses anos não havia mudado tanto quanto Sam. Min se perguntou se o gerente Choi estava realmente fazendo negócios de maneira sorrateira, mas ele não faria uma concessão secreta. Faria. Não importa o quanto Min o odiasse, ainda não havia evidências disso, então não havia necessidade de ele semear dúvidas. Aí o herói disse que estava lidando com produtos médicos, mas não tinha ouvido falar de concessões. Sam sorriu, dizendo que como Min não estava envolvido nisso, ele não poderia falar nada, e isso é normal. Além disso, o editor-chefe dele sabia de sua profissão. Min disse que na área de vendas eles fazem de tudo, exceto fazer concessões, mas nada pode ser feito a respeito, mas ele pessoalmente realiza transações honestas. Sam notou que o homem não havia mudado nada e acrescentou que poderia contatá-lo se necessário. No dia seguinte, todos os canais de TV falaram sobre a exposição de transações financeiras suspeitas na empresa medical. Os funcionários ficaram perplexos, tentaram com todas as suas forças provar sua inocência. Min notou que Sam parecia ter lidado com eles com habilidade, embora os tivesse compartilhado com ele com antecedência, a sensação foi inesperadamente grande. Bob distraiu o herói de seus pensamentos e lembrou-o de que a reunião semanal estava prestes a começar. Lá, o presidente disse que os repórteres estão agora conduzindo investigações ativamente em hospitais e instalações médicas. Portanto, todos os funcionários tinham que observar cuidadosamente suas palavras. Se falassem mal em algum lugar, coisas ruins poderiam acontecer.
Kim estava confiante de que não haveria problemas com sua empresa, mas os funcionários não deveriam ultrapassar os limites, deveriam reduzir o trabalho desnecessário fora do escritório, a menos que fosse uma entrega urgente ou cobrança de pagamento. Quando a reunião terminou, Min foi até sua casa, mas de repente foi chamado. Era o delegado Kevin, e ele convidou o homem para tomar um café com ele. Os homens foram até a cobertura, já estava escuro lá fora. Min disse que ainda estava trabalhando com entregas e isso era muito melhor do que ficar correndo procurando um cliente que precisava. Então Kevin repetiu as palavras do presidente sobre cautela. Você não deve deixar um cliente astuto te incomodar. Min perguntou se toda essa situação afetaria a empresa deles. Kevin respondeu que agora eles estão crescendo muito bem e encontraram seu nicho na indústria. Talvez eles também tenham problemas, mas ainda não foram revelados, mas Ming não deve hesitar se estiver confiante em si mesmo. O próprio herói entendeu que tal crise poderia se tornar uma oportunidade para ele, e ele já tinha uma ideia. Ele quer ir ao hospital que recebeu a concessão e vender os produtos da Vigi, mas a um preço unitário menor. Kevin riu, notando que me estava pensando na direção certa, e pediu-lhe que explicasse o plano com mais detalhes. Logo me chegou ao hospital Uckdon, onde o diretor Christopher já o esperava. A princípio ele pensou que o homem tinha vindo ver outro diretor, mas Min gostaria de falar com Christopher. Ele se lembrou de sua conversa com Kevin ontem. O herói disse a ele que ainda não havia tido sucesso no Hospital Pakshan e na clínica ortopédica de Uckdon, e se apenas um de seus gerentes assinasse um contrato com eles, eles poderiam se tornar seus novos parceiros de negócios. Mas a clínica de Uckdon de vez em quando solicita apenas amostras, ou seja, ficam com pedidos só para elas, e o fornecimento vem de outra empresa. Christopher disse que estava pensando em trocar de produto e estava prestes a pegar o catálogo quando Min de repente lhe disse que não havia necessidade de comprar nada. Ele mesmo tirou o tablet, dizendo que já havia consultado o catálogo de seus produtos no armazém com antecedência e tudo parecia muito uma concessão. Mas agora, ao ver que o diretor do hospital nem comprava óculos novos para si, mas usava os mesmos ano após ano, dúvidas surgiram em seu coração. Então Christopher ficou surpreso ao ver que o catálogo de Min incluía bons produtos, mas eram muito mais baratos que seus análogos. O herói explicou que mesmo que a qualidade do produto seja um pouco pior, os gestores às vezes oferecem aos clientes, que simplesmente o trocam com mais frequência. E, embora o catálogo não seja pago, Min reduziu ao mínimo o preço unitário e agora quis mostrar o resto dos produtos. Porém, Christopher o impediu. Ele já gostou do que viu, prometeu ligar para o homem assim que conhecesse as amostras e a tabela de cálculo. Min ficou imediatamente feliz porque o diretor finalmente mudaria para seus produtos, mas de repente ouviu os pensamentos de Christopher. Ele estava pensando que os produtos não eram adequados para ele. O herói ficou chocado, pois o próprio diretor disse que estava tudo bem, ele estava mentindo mesmo. Então ele percebeu que o homem estava infeliz desde o início. E nesta situação, ele simplesmente perderia a chance, ele não poderia simplesmente ir embora. Min precisava se recompor, olhar a situação do ponto de vista de Christopher, porque ele se arriscaria a concordar com uma concessão. O dinheiro sujo causa o vício do luxo. Algumas pessoas chafurdam no dinheiro e vivem para o seu próprio prazer, mas e se o diretor não estiver interessado nisso? Então uma ideia veio à cabeça de Ming. Ele se virou para o diretor, entregando-lhe o tablet. Ming disse que gostaria de mostrar-lhe outros produtos. Agora ele entendia por que Christopher concordara com a concessão secreta. Então o herói afirmou que se tratava de um catálogo com produtos não especificados. O diretor perguntou qual era a diferença em relação à lista anterior. A Ilmen disse que se você calcular o valor total desse produto, vai ter uma diferença entre o custo e o preço de mercado, e a clínica terá um lucro líquido com isso. Christopher disse que agora entende por que todos elogiam tanto Ming, porque ele até levou em consideração o lucro líquido. Depois de uma preparação tão cuidadosa, o homem não teve motivos para recusar. Assim, o contrato foi celebrado e Min recebeu um bônus do presidente Kim. Enquanto o homem pensava em tudo o que havia acontecido, parado no telhado, sua mãe ligou para ele. Ela disse que gostaria que Min fosse até eles no aniversário dele. O herói respondeu que com certeza viria, mas naquele momento Dali, um dos funcionários, correu até ele. Ele relatou algumas grandes notícias. Depois de recuperar o fôlego, ele começou a falar sobre a clínica PUC Medical. Acontece que eles pediram falência e estão fechando completamente. Min ficou surpreso, porque seu principal cliente era Rio Orthopedics. Como eles poderiam falir com um cliente tão grande? O problema foi que decidiram tornar as contas a receber anuais, em vez de 6 meses. Min ficou chocado,
Porque com vendas de 300 milhões por mês, os prejuízos da empresa seriam de pelo menos 3,6 bilhões. E o que é ainda mais incrível é que um gerente da PUC Medical veio até a empresa deles. E agora ele trabalhará como gerente geral da Vigi. Assim, ele retém todos os clientes atuais. Ming se perguntou se ele era jovem demais para ser chefe. Além disso, dizem que ele mesmo trouxe todos os clientes para o PUC Medical. Isso foi uma traição absoluta, então Dali não gostou imediatamente desse gerente. No entanto, Min entendeu que se ele realmente ingressasse na empresa, Dali estaria à sua disposição. Então o jovem perguntou quais eram os planos de Min para o fim de semana. E quando eles chegaram, o herói chegou em sua cidade natal para seus pais. Muitos pratos deliciosos já o esperavam na mesa. Min ficou surpreso porque eles podiam comer fora, mas quando viu seu prato preferido entre os pratos, imediatamente mudou de ideia. Naquele momento, o pai de Min entrou na conversa com a mãe, fazendo uma piada sem sucesso. A mulher lançou um olhar severo ao marido, mas o herói apressou-se em tranquilizar os pais, pois era apenas uma piada inofensiva. Terminado o almoço, o pai de Min decidiu ligar a TV, na esperança de ouvir sua música favorita. Ao ver a TV antiga, Min ficou surpreso, pois havia enviado dinheiro aos pais para comprar uma nova. A TV antiga exibia muito mal, assisti-la fazia até mal aos olhos. Mas o pai disse que estava feliz com tudo, porque ainda mostrava canais de TV para ele, e isso bastava para ele. Min ficou indignado, pois o som da TV era muito barulhento e havia listras na tela. Ele ficou horrorizado com o que os convidados poderiam pensar do filho de seus pais se vissem um arranjo tão deplorável. Aí o homem bateu com o cotovelo na TV, começou a soltar fumaça, mas as barras sumiram da tela. Ele disse que não se importava com o dinheiro, mas ainda dava para assistir essa TV. No dia seguinte, um mensageiro chegou à casa dos idosos. Percebendo que havia chegado ao endereço, imediatamente trouxe para dentro uma grande caixa com uma TV dentro. O pai de família chegou ao barulho, perguntou à esposa se ela havia encomendado, mas a mulher respondeu negativamente. Então o homem percebeu que aquilo era obra de Min e correu para seu quarto, gritando bem alto com o filho. Min abriu a porta, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, seu pai imediatamente gritou para ele devolver a TV, pois havia gasto dinheiro em algo que não precisava. Naquele momento, Min ouviu seus pensamentos. O homem estava pensando que durante toda a sua paternidade não havia feito nada que valesse a pena pelo filho, e agora o menino deveria gastar seu dinheiro consigo mesmo. Min então gritou com seu pai, perguntando por que ele não podia simplesmente aceitar o presente. Afinal, agora ele também ganha dinheiro e pode dispor dele como quiser. Aí a mãe pegou o herói pela mão. Ela pensou que hoje era aniversário dele, e ele estava gastando com os pais. Deveria ter gasto esse dinheiro consigo mesmo. Ao ouvir isso, Min apressou-se em pedir desculpas por ter sido precipitado. Logo ele foi passear. O herói pensava que não era isso que esperava da compra. Tentava ser um bom filho. E no final a família brigou sem motivo. Voltando para casa, ele decidiu pedir perdão imediatamente aos pais. Porém, assim que entrou, viu seu pai e sua mãe andando em volta da nova TV, tirando fotos de todos os lados. Ao notar o filho, o homem imediatamente tentou assumir uma pose desinteressada, dizendo que estava apenas testando a câmera do telefone. Ele disse novamente que não valia a pena comprar uma coisa tão cara, mas Min apenas sorriu em resposta. Aí ele foi para o quarto da mãe, mas ela estava falando ao telefone, contando para a amiga como a TV nova era boa. Ela nunca tinha visto telas tão grandes antes, mas os olhos do marido estavam simplesmente brilhando. Ao anoitecer, Min se despediu de seus pais. Ele teve que voltar para sua casa. Assim que o herói entrou em sua casa, de repente recebeu uma mensagem em seu telefone. Era uma foto do pai em frente à TV, com a legenda dizendo que era um presente do filho. Logo chegou uma nova semana de trabalho e Min veio trabalhar no escritório. O novo subchefe, Simon, já chegou lá. Cumprimentou a todos, pedindo que o vissem não como um recém-chegado, mas como um rejuvenescedor da empresa. Min ficou surpreso. Aparentemente, ele foi nomeado apenas como deputado, por ser mais jovem que o vice de Kevin. Porém, ele próprio passou de gerente para esse cargo, portanto não há reclamações contra ele. De repente, o olhar de Simon mudou para Min, e o homem imediatamente piscou para ele. O jovem não entendeu tal gesto e por isso não respondeu. Cole decidiu então organizar um banquete de boas-vindas e um dos funcionários disse que já havia reservado um novo lugar do outro lado da rua. Isso significava que os funcionários finalmente poderiam experimentar outras carnes além da carne de porco. Porém,
Logo todos perceberam que este restaurante também era especializado em carne de porco. Simão foi o único que ficou muito feliz com este prato, pois adorava peito de porco. Min pensou bem, como o novo deputado já havia trabalhado nessa área, ele se considerou extraordinário e muito eloquente. Então Simão perguntou ao homem se ele realmente se achava eloquente. Ming olhou surpreso para o novato, sem acreditar no que estava ouvindo. Ele realmente acabou de dizer isso. Então Simão novamente repetiu exatamente os pensamentos do herói em voz alta. Ele entregou ao jovem um prato de comida, olhando-o atentamente. Ming não conseguia acreditar. Será que o novo deputado conseguiria ler seus pensamentos? Acontece que ele não é o único com essa habilidade, mas agora a primeira coisa que deve fazer é parar de pensar. Então Simão sorriu largamente e perguntou se poderia chamar o colega pelo nome. Ele concordou se seria mais conveniente para o homem. Nesse momento, o próprio herói começou a pensar, talvez o fato seja que ele ainda não controla totalmente suas habilidades. Simão interrompeu seus pensamentos perguntando com qual diretor do hospital Mjolnir o herói trabalha. Ao ouvir o nome de Steven, o homem notou que já tinha visto vídeos dele com frequência. Um dos funcionários da empresa interveio na conversa, lembrando que Simão presta muita atenção em mim. Aí os homens voltaram sua atenção para Dali, perguntaram há quanto tempo ele trabalhava na empresa. O cara respondeu timidamente que estava aqui há 7 meses. Acontece que eles trabalhavam na mesma área, então Simão disse que Dali poderia pedir conselhos a ele, mas o menino decidiu fazer uma pergunta ao homem. O representante da PUR Medical não sabia da falência iminente de ortopedia ferroviária. Min imediatamente tentou impedir Dali, porque a pergunta era inadequada, mas Simão disse que estava tudo bem. Ele disse que o representante na época era um funcionário júnior. Talvez ele não soubesse disso, pois no geral a empresa estava indo mal e era improvável que melhorasse. Então Dali perguntou há quantos anos o homem trabalhava na medicina, e ele, depois de pensar um pouco, respondeu que já trabalhava nessa área há 10 anos. Min pensou que depois de 10 anos provavelmente aprendeu a ler os pensamentos de seu interlocutor pela expressão facial. Então Simão disse que iria trocar algumas palavras com os outros. Dali imediatamente se virou para o diretor em um sussurro, perguntando se ele sabia como Simão conheceu o presidente. O homem ficou surpreso como o funcionário sabia disso, mas o menino disse que vai para Vichy por um motivo. Isso significa que ele também conhece a Shinri Medical. A Paexa Medical foi a causa de um incidente recente na empresa, e a Shinri Medical dificilmente é inferior a eles em reconhecimento. O número de funcionários da Paexan corresponde à escala da organização. Shinri tem menos gente trabalhando para ele e quase todo o seu salário é na forma de incentivos, então há uma montanha de trabalho. Mas se você atrair ativamente novos clientes e aumentar constantemente os suprimentos, você pode iniciar seu próprio negócio, promovendo seu próprio know-how, usar uma rede de contatos já pronta e se tornar um proprietário de sucesso de uma empresa médica, como o presidente Kim. E se o deputado Simon tem 10 anos de experiência e a Vigie Medical foi fundada ainda antes, então em algum momento no passado ele e Kim trabalharam juntos. Simon foi funcionário da Shinri Medical há muito tempo, depois foi para outro emprego e depois voltou para a medicina, e agora seu conhecimento com o presidente Kim o trouxe aqui. Assim, uma pessoa pode fazer o que quiser, mas todas as suas ações certamente têm algo em comum com o futuro. Na manhã seguinte, Min se sentiu cansado, voltou tarde e não dormiu o suficiente, então agora queria tomar um pouco de ar fresco. Quando ele abriu a porta do telhado, viu Dali e Simon conversando sobre algo. Logo o deputado saiu do telhado e cumprimentou Min. O herói se aproximou de Dali, perguntando o que ele estava fazendo com o deputado. Então o menino respondeu que era muito estúpido, e o respeitado subgerente acabou tendo razão. Acontece que Simon quer treinar os mais jovens, então deu a Dali um cliente importante. Era segredo. Porém, Simon disse que gostava de Dali e Min e por isso convidou o menino para se tornar escoteiro. Min não entendeu o que estava acontecendo, então pediu ao colega que lhe contasse tudo em ordem. Ele disse que o deputado gostou da ousadia de Dali na festa de ontem. Min apressou-se em dizer-lhe que isso não era um elogio, mas Dali não se importou, porque lhe foi confiado um grande cliente. Mas não foi só isso, porque estávamos falando do Hospital Take. Ao ouvir isso, Min abriu a boca surpreso. Este hospital pode ter acabado de abrir, mas era conhecido pelos seus novos equipamentos médicos. Fazer negócios lá não era fácil e ele iria entregá-los a um recém-chegado. Simon disse que quando você trabalha com grandes clientes você cresce mais rápido e, portanto, ofereceu uma troca a Dali. Dali deveria dar a Simon os 2 hospitais pelos quais ele era responsável em troca de Take.
Foi uma troca de clientes no verdadeiro sentido da palavra, principalmente por divergências com o cirurgião. Na maioria dessas situações, a troca é quase a única saída, mas assim mesmo, sem condições especiais e pagamento adicional, como poderiam doar o Hospital Take. Daly disse que há apenas 4 cirurgiões trabalhando lá, 3 dos quais são autorizados. O cara então deu a mim um resumo das vendas do hospital. A julgar pelas vendas para esses 2 hospitais, o lucro do Take foi muito maior. Me não entendeu nada. Um gerente com 10 anos de experiência provavelmente sabia que tal troca não era lucrativa. No entanto, ele ainda concordou em atender clientes com vendas baixas. Além disso, como se viu, o chefe e o diretor estavam cientes do acordo e deram a sua aprovação. Então Min decidiu desejar boa sorte ao colega. Ele teve que trabalhar muito para tal. Porém, assim que Daly abriu a porta para sair do telhado, o herói o deteve. Ele queria pedir um favor ao menino. Quando concordaram em tudo, Min pensou que Daly atenderia rapidamente ao pedido, já que ele era um olheiro. O próprio entrou nesta área há 3 anos, e uma pessoa com 3 anos de experiência profissional certamente será aceita de bom grado em qualquer empresa onde quer que vá. Os escoteiros, em particular, podem contar com melhores salários e benefícios do que no local anterior. O trabalho em si é diferente e tornar-se escoteiro não é tão fácil. Mas por que eles deveriam fazer com que Daly, que entrou na área de vendas há 7 meses, talvez me não esteja levando algo em consideração? Kevin o tirou de seus pensamentos. Ele disse que só queria falar com o herói. O homem ouviu falar de seu sucesso com a Ukdom Orthopedics e decidiu perguntar como estavam as coisas com essa concessão. Min disse que Christopher não disse isso diretamente, mas parece ser verdade. Então o herói resolveu falar sobre a troca de Simon e Daly. Foi dito que seus superiores já o haviam aprovado. Simon explicou isso dizendo que simplesmente queria ajudar funcionários inexperientes. De repente, Kevin mudou para outro assunto, dizendo que um novo cirurgião havia chegado ao Hospital Oakview, onde minha representante. Kevin acidentalmente ouviu falar disso ontem em outro hospital. Aquele cirurgião não veio por seleção, mas imediatamente ocupou o lugar. Aparentemente, após a falência da Rio Orthopedics, ele decidiu ir para o Hospital Oakview. Então Min disse que, como se tratava de um problema hospitalar, Simon deveria saber melhor sobre o assunto. Mas Kevin disse que Min cuidava dos negócios do Hospital Oakview, então ele deveria ter visitado esse cirurgião. Ele deve escolher um dia e chegar lá sem avisar, e quando surgir a oportunidade, Min deve perguntar sobre Simon. No dia marcado, o herói chegou ao hospital e foi recebido por Morgan, diretor da Oakview. Ele trouxe consigo um presente na forma de uma pequena planta de interior. Min sorriu amplamente ao cumprimentar o homem, dizendo que tinha vindo conhecê-lo e lhe dar um pequeno presente relacionado à mudança de emprego do homem. Morgan disse que estava apenas pensando onde deveria conseguir os produtos. Outros diretores recomendaram fortemente a empresa de Vichy para ele e tudo coincidiu perfeitamente. Agora o homem estava sem representante médico, tentando usar os produtos que estavam em Oakview antes dele. Min observou que como o diretor trabalhava na Rio Orthopedics, o fornecedor era pouco medical, e depois acrescentou que um funcionário de lá foi recentemente transferido para a empresa, que parecia trabalhar com Morgan. O homem franziu a testa, dizendo que aquele representante havia mudado repentinamente e um novo havia chegado em seu lugar, e o representante anterior era o gerente Simon. Neste momento, Min pensou que a vida é como um bumerangue. Qualquer ação retorna a uma pessoa como um bumerangue e ecoa o futuro. Então ele perguntou a Morgan se ele se referia ao mesmo Simon da POC Medical. O homem imediatamente ficou sombrio, perguntando ao herói se ele realmente o conhecia. Min notou que toda a atmosfera simplória parecia ter sido levada pelo vento. Depois respondeu com um sorriso nervoso que Simon e o presidente estavam simplesmente começando uma carreira juntos. Morgan se perguntou se esta era a mesma área. Esse assistente poderia realmente saber alguma coisa. Min observou que a atitude do diretor em relação ao representante é cautelosa, o que significa que é melhor não falar sobre trabalhos anteriores, pelo menos por enquanto. Além disso, a responsabilidade era de Min agora, qualquer descuido causaria transtornos no futuro. E Morgan era a única pessoa que estava bem ciente da situação, e não haveria chance nem tempo para descobrir mais tarde sobre essa situação. Vendo a expressão perplexa no rosto do homem, o diretor perguntou se ele estava bem, mas Min apenas riu, dizendo que acabará de se lembrar de uma conversa com um novo funcionário. Aí ele decidiu se concentrar e mudar para o negócio normal, tirou um tablet onde eram coletados os produtos usados por outros diretores.
O herói de repente pensou em sua habilidade, de repente se lembrou de como Simon lia seus pensamentos. Então ele se sentiu como se estivesse no lugar daquelas pessoas cujos pensamentos ele mesmo lia, mas rapidamente percebeu que isso era necessário para a empresa. O primeiro encontro com o diretor definitivamente não foi planejado para conversas pessoais, então ele decidiu recorrer à sua habilidade. Concentrando-se, Ming ouviu os pensamentos de Morgan, decidiu não se preocupar com tudo isso e apenas evitar a companhia daquela pessoa. Ming percebeu que não queria lidar com a organização médica, mas seria realmente apenas sobre Simon. Ele tinha certeza de que algo extraordinário havia acontecido entre eles, já que Morgan era o único ciente dos vestígios daqueles dias. E só agora Ming teve a chance de deixar seus próprios rastros. Resolveu então perguntar ao diretor se era verdade que o representante do hospital ferroviário era novo e não sabia da situação da empresa até a falência. Morgan respondeu que provavelmente era esse o caso. Era difícil para os recém-chegados compreender o seu próprio trabalho, muito menos os assuntos financeiros da empresa. Além disso, o representante anterior não revelou nada sobre a sua empresa. Ming não conseguia acreditar. Será que Simon realmente estava na área há 10 anos e simplesmente entregou o cliente, fingindo que não estava ciente de toda a situação, advertindo que a empresa teria pelo menos evitado a falência, mas ele deu isso a um novato desinformado e mentiu na festa de boas-vindas. Então Morgan perguntou quem era o novo funcionário da Vigi. Ele ficou interessado porque conhecia algumas pessoas da POC Medical. Ming respondeu que essa pessoa havia sido nomeada para o cargo de vice-chefe. O diretor começou a pensar que Simon era gerente e poderia ser promovido a deputado. Ming observou que mesmo agora Morgan estava muito cauteloso com o deputado, mas ainda não conseguia entender por quê. Seus vendedores estão apenas cuidando da própria vida, eles não estão de forma alguma envolvidos na falência do hospital. Mas o que Simon poderia ter feito? A Ming disse que já se familiarizou com as preferências do diretor com antecedência e colocou todos os produtos em um só catálogo. O herói decidiu que deveria passar para um assunto um pouco diferente, porém, mais cedo ou mais tarde descobriria os detalhes da mudança de emprego. Neste caso era tudo ou nada. Então ele decidiu perguntar a Morgan como estavam as coisas antes da mudança de representante, já que a informação provavelmente chegou até ele de forma muito distorcida. O diretor suspirou, dizendo que não queria nem lembrar. Aquela pessoa era do tipo que corta a corda se a pipa se enroscar. Ming pensou que à primeira vista poderia parecer que esta pergunta foi feita para obter uma resposta. Porém, ao mesmo tempo, ele deixa algo claro. Não há relacionamento entre o gerente Simon da POC Medical e Ming da Vigi Medical. Na época, Morgan disse que estava compartilhando essa informação para alertar Mina que a Ray Orthopedics estava passando por dificuldades financeiras muito antes do pedido de falência. O gerente Simon até discutiu o assunto com o gerente, mas aparentemente ele foi solicitado a investigar o assunto, dizendo que a empresa estava à beira do colapso. E alguns dias depois, um novo funcionário tomou o lugar do representante. Morgan permaneceu em silêncio, pensando que se tratava de suprimentos. Como resultado, quando a ortopedia Hale declarou falência e também houve um rebuliço dentro da POC Medical, o próprio gerente Simon, mantendo-se distante, mudou-se para outra empresa. Acontece que ele seduziu uma jovem recém-chegada com o embrulho brilhante de um grande hospital. E ainda assim o próprio Simon permaneceu longe. Naquele momento, Min lembrou-se de Dali. Ele havia sido adicionado recentemente à equipe e descobriu-se que o que aconteceu ontem não foi sem motivo. Então o herói agradeceu a Morgan por compartilhar informações tão úteis. Os homens apertaram as mãos e Min disse que estava realmente ansioso por uma maior cooperação com o diretor e mais uma vez o parabenizou por sua transferência para o Hospital Okju. Imediatamente depois disso, o herói correu para o estacionamento e entrou no carro, tentou ligar para Dali. Porém, ele não atendeu o telefone e é improvável que Min consiga encontrá-lo em seu local de trabalho, já que o cara tem que ficar na estrada o dia todo. Logo o herói chegou a Veege com a intenção de informar tudo ao delegado Kevin. Naquele momento, Simon se aproximou dele e disse que estava apenas procurando um homem. Eles precisavam conversar e Simon sugeriu que conversassem durante o almoço. Min congelou no lugar, ele precisava escapar de alguma forma. No entanto, ele ainda decidiu não recuar, preferia ler os pensamentos e planos de Simon. O herói concordou em almoçar juntos, dizendo que também queria perguntar algo ao homem. Quando os homens chegaram ao restaurante, Simon perguntou a Min se ele já trabalhava há 3 anos. O herói respondeu afirmativamente, pensando consigo mesmo que agora deveria ser capaz de ler os pensamentos do homem. Simon então perguntou se ele já tinha ouvido falar de Dali. Ele sugeriu que Min também mudasse de emprego.
O herói riu, dizendo que não iria mudar nada por enquanto, mas na sua cabeça tentava entender o que o deputado estava tramando. Simão ofereceu-lhe boas condições, mas o homem permaneceu inflexível. Aí o deputado decidiu recuar, dizendo que era seu direito, mas mesmo assim ficou muito impressionado com o Min. Ele disse que o Hospital Mioni deve ter sido um osso duro de roer, pois havia mais do que apenas 2 diretores responsáveis por sua gestão. Então me lembrou que Simon estava muito interessado neste hospital na recepção. O homem confirmou as suas palavras, porque começar uma colaboração com Mioni não é fácil, mas depois tudo correrá como um relógio. Sugeriu que, se me tentar, esta instituição se tornará o seu principal hospital. Dada a escala de Mioni, ele terá que aumentar o número de entregas e atingir mais diretores no futuro. Mas será difícil lidar sozinho com volumes excessivos, será necessária uma segunda pessoa para isso. Min não entendeu o que estava acontecendo, e então Simon disse que se tal opção fosse possível, então ele próprio gostaria de se tornar essa segunda pessoa. Então Min percebeu que nem precisava ler seus pensamentos para entender tudo. Choi já fez esse truque antes, mas não vai cair nessa novamente. O herói agradeceu ao homem pela oferta, mas mesmo assim pretendia cuidar de tudo sozinho. Simon o aconselhou a não se apressar, mas Min permaneceu inflexível. Ele disse que quando o aumento dos volumes criar dificuldades, voltará a esse assunto, mas por enquanto só isso já basta. Houve uma pausa estranha entre os homens. Simon sorriu falsamente, continuando a aconselhar o homem a não cortar o ombro. No entanto, Min o interrompeu, dizendo que se o Hospital Mioni se tornasse o principal à medida que crescia, sua experiência e habilidades na época lhe permitiriam cuidar do negócio sozinho. Simon pensou consigo mesmo que não havia como esse idiota ceder. Min ficou surpreso ao ouvir essas palavras. Seriam esses realmente os pensamentos do deputado? Simon perguntou com um sorriso por que o homem estava tão sério, já que ele simplesmente sugeriu. Mas Min estava pensando nas próprias coisas. Antes não conseguia ouvir os pensamentos do deputado. Por que isso aconteceu agora? As ações foram as mesmas, mas o resultado foi diferente. Tudo depende realmente da compreensão que ele tem do interlocutor. No hospital, Ok-Jumin descobriu a verdadeira face de Simon. Sua experiência anterior com o gerente Choi também ajudou. Ele foi capaz de entrar nos pensamentos de Simon porque os previu. Então Min sorriu, decidindo perguntar ao homem se era ele quem representava a Pog Medical na clínica ortopédica Rio. Simon respondeu que já havia mencionado que um cara novo estava cuidando deles, mas Min estava interessada no que aconteceu antes de sua chegada. O homem disse que antes dele era ele mesmo. Realmente lamentava muito que isso tivesse acontecido, pois teria tomado providências se tivesse permanecido no lugar do representante. Logo o almoço acabou, Min voltou ao escritório. Ele ficou indignado por Simon ter mentido tão descaradamente na cara dele e dali não ter atendido o telefone. Então o herói se aproximou de Bob, perguntando por que ele não foi com o assistente de Hugo. O menino respondeu que foi ao hospital com Simon. Inicialmente Bob deveria ir, mas o delegado disse que ele iria para lá. Seguiram para o hospital que Hugo dirige. Hoje foi o dia em que foi assinado o empréstimo de mercadorias. Um empréstimo de commodities é um sistema em que o hospital recebe produtos de todos os tamanhos, paga o que é usado e devolve o restante. Há muito mais pontos no contrato e tudo precisa ser verificado, mas por que Simon precisava disso se ele não é um representante? Então Min perguntou a Bob se ele tinha visto Dali. Naquele momento, Dali acabará de entrar no escritório. Min correu até ele, dizendo que eles haviam concordado em se encontrar. Com medo, o menino deixou cair os documentos. Eram os resultados resumidos das vendas daqueles hospitais que ele deu em troca para Simon. O herói olhou os registros. Havia entregas mensais de materiais cirúrgicos, inclusive articulações artificiais, mas não havia remédios. Dali se esqueceu deles. Min explicou que se um hospital tem poucas operações e o aumento nas vendas vem dos medicamentos, eles são testados primeiro. Fechando o livro, o homem sugeriu que as vendas de drogas estavam em declínio. Explicou que em comparação com outras grandes transações, a falta de receitas com medicamentos não é perceptível, mas é ilógico retirá-la, porque são fornecidos de qualquer forma. As vendas hospitalares vêm caindo há meses, e o uso e os pedidos também despencaram. Com o tempo, a oferta de drogas desapareceria completamente, tornando-se difícil escondê-la. O diretor Shen interrompeu a conversa entre seus colegas e perguntou se Simon ainda estava tentando atrair Dali, e depois acrescentou que o presidente já estava ciente de que Ming havia desistido de tudo isso. Dali não entendeu o que estava acontecendo e então o homem perguntou se Simon havia pedido para ele ir embora com ele.
Min se perguntou há quanto tempo Chan sabia disso e então perguntou se o deputado estava realmente pedindo demissão. O diretor disse que Simon iria abrir sua própria empresa, porém ainda tinha um cliente indicado. Mas, como inicialmente veio até eles com ele, o presidente não fingiu e facilmente o deixou ir. Chan então pediu aos homens que cuidassem do resto. E Min perguntou a Dali em um sussurro quais hospitais ele trocou com Simon, que respondeu que eram clínicas de Bisan e Heaven. Ele já tinha produtos para o hospital Bisan e Min disse que os levaria hoje. Ele pediu a Dali que estudasse cuidadosamente alguns dados, eles precisavam verificar algo com urgência antes que fosse tarde demais. Além disso, ele não deveria ter relatado isso ao vice-chefe. O próprio Min decidiu primeiro levar o laudo e os produtos para a sala cirúrgica. Nesse momento uma enfermeira o abordou. A princípio, o herói não a reconheceu, mas quando a mulher tirou a máscara, percebeu que era sua amiga Jane. Min ficou surpreso ao vê-la aqui, pois ela parecia ter desistido, então a mulher sugeriu discutir tudo tomando um copo de café. Logo eles chegaram a uma máquina de bebidas. Então Min decidiu perguntar a Jane se ela havia voltado a trabalhar como enfermeira. Pareceu-lhe que ela largou o emprego após o casamento. Então a mulher disse que achava que seria feliz, mas a situação do marido piorou e o casamento dele seguiu o exemplo. Mas Min, na opinião dela, parece muito alegre e ficou muito feliz com isso. Ela sabia que o nome da empresa mudaria em breve, e tudo graças a ele. Me achou que Jane estava confundindo a empresa dele com outra, mas a enfermeira tinha certeza de que ela estava falando da Vigie Medical. Ela explicou que como o nome da empresa estava mudando, eles foram solicitados a pausar os pedidos. Um cara novo, o subchefe Simon, veio aqui recentemente e relatou isso. Com raiva, me apertou o copo de café na mão, perguntou novamente se Simon realmente havia pedido ao hospital para parar de fazer pedidos. Jane relatou que ele disse que se o nome mudasse, eles teriam que devolver o pedido anterior e seria um incômodo fazer um novo. Naquele momento, ela notou o café quente derramando na mão de Min e imediatamente correu até o homem, com a intenção de tratar suas queimaduras. Mas o próprio herói não prestou atenção nisso, ele não conseguia acreditar que Simon realmente dissesse isso. Então ele pediu a Jane que o ajudasse. Logo Min veio correndo para o armazém. Ele começou a examinar freneticamente os papéis e documentos. Ele precisava verificar o pedido com cuidado. Naquele momento, Dali ligou para ele, então ele tirou um minuto para estudar. O jovem disse que verificou tudo conforme Min pediu, as vendas no hospital definitivamente caíram. Após xingar, o herói perguntou se eles precisavam se preocupar com a falência. No entanto, Dali disse que não é tão grave, mas algumas pessoas desistiram recentemente devido à deterioração financeira. O número de pacientes e operações também diminuiu e nem vale a pena falar sobre os medicamentos. Acontece que Simon iria deixar seus clientes um por um, e depois levar todos os hospitais trocados. Então Dali disse que as coisas estavam ruins. Ele começou a chorar, pedindo perdão a Ming, mas o herói disse-lhe que não tinha do que se desculpar. Felizmente a troca não aconteceu, então tudo tinha solução. Ming entrou rapidamente em seu carro e então Dali disse que podia ver o delegado Simon entrando no escritório agora mesmo. Então Ming disse que precisava ser detido com urgência. Se Dali o deixar ir, eles podem perder a última chance de consertar as coisas. O jovem continuou a chorar, tinha certeza de que não conseguiria impedi-lo, e então Min gritou que sem a sua intervenção o deputado escaparia impune. Ele perguntou onde o atrevido Dali tinha ido desde aquela noite e mais uma vez pediu para deter Simon até que ele chegasse. Então o menino enxugou as lágrimas e correu para cumprir sua tarefa. Logo Min chegou ao gabinete, esperava que Dali não se atrasasse. E mesmo que o deputado já tivesse entrado no gabinete do presidente, ele também o seguiu. Aí o herói bateu na sala de Kim, disse que poderia entrar, então Min ficou surpreso, Dali realmente conseguiu. Ao entrar no escritório, o homem anunciou imediatamente que tinha novidades. Com isso, o vice de Simon foi pego e teve que deixar a empresa sem um único cliente, graças aos boatos, nunca mais ousaria se aventurar em vendas. Dali parabenizou Ming pela vitória e também pelo fato de todos os sócios do deputado terem sido entregues a ele. Depois do que aconteceu, o herói novamente pensou seriamente sobre sua habilidade, como usá-la e para quê. Ele também estava interessado no motivo da falha em ler a mente do gerente Choi. A intoxicação certamente não afetou o funcionamento da habilidade, mas sua mente permaneceu fechada para Ming. Ele estava planejando outro esquema secreto. Dali o tirou de seus pensamentos e perguntou se me iria ver um novo cliente amanhã. O herói notou que o representante havia mudado, então ele precisava pelo menos dizer olá para essa pessoa.
Então Dario o encorajou, ele acreditava que o gerente assistente lidaria com isso sem problemas. Sorrindo, o homem agradeceu e depois voltou a olhar para a rua movimentada. Min logo decidiu seus planos. Hoje visitaria um hospital conhecido por tratar articulações dos ombros, por estar localizado ao lado de um clube de beisebol, Modern Orthopedics. Enquanto o homem estava preso no trânsito, algo chamou sua atenção. Havia um homem parado na beira da estrada com uma placa dizendo que o cirurgião Anthony, do Modern Hospital, havia realizado uma cirurgia em seu irmão no mês passado e que gostaria de um sincero pedido de desculpas. Aparentemente, o médico cometeu algum tipo de erro, e agora esse assunto estará na boca de todos por algum tempo. Logo Min chegou ao hospital e estava bastante tranquilo. Ele passou pelo escritório quando de repente notou uma placa próxima com o nome Anthony. Então o herói lembrou que já tinha visto esse nome no cartaz daquele homem na beira da estrada. Ele estava na estrada naquele momento e não olhou atentamente o texto, mas dizia algo sobre indenização por danos. Naquele momento ouviu-se uma voz de homem vinda do escritório. Ele disse que o jovem poderia entrar, não precisava ficar perto da porta. Então Min fugiu da porta, desculpando-se enquanto corria por incomodá-lo. Logo chegou ao escritório do diretor do hospital, Donovan. O homem já o esperava lá dentro, já havia sido informado na recepção sobre o visitante. Min se apresentou, dizendo que devido à destituição do deputado Simon, ele foi nomeado representante. Donovan sorriu amplamente para ele, dizendo que ficaria muito feliz em cooperar com ele. De repente, foram interrompidos por um grito vindo da rua, alguém exigindo que o cirurgião de Anthony pedisse desculpas. No final das contas, era o mesmo homem do pôster. Ao vê-lo, Donovan suspirou cansado. Então me perguntou o que esse homem precisava. No final das contas, ele exigiu 100 milhões do cirurgião. Além disso, não foi um erro médico. Donovan não teria ficado tão preocupado com isso. Ming não entendeu. Se isso não é um erro, então o que poderia ser? É realmente algum tipo de doença rara. Donovan explicou que o problema era na articulação do ombro. A operação em si correu bem. Isso raramente acontece, mas surgiram complicações após a operação. Em caso de complicações, o Hospital Moderno oferece reabilitação máxima. O próprio fracasso da operação por culpa do cirurgião não acarreta tais consequências. No entanto, o paciente não só não se reabilitou, como recusou a reabilitação. Donovan não sabia o motivo. Todas as explicações e tentativas de convencer o homem não deram em nada. Então o diretor se ofereceu para pagar uma indenização, mas ele exigiu uma quantia exorbitante. Além disso, o gerente estava furioso com isso. Ele e o diretor estavam discutindo inutilmente há vários dias e Donovan estava firmemente preso nesse problema, sem saída. Então o homem lembrou-se de repente que o horário de visitas já havia começado. Min despediu-se do diretor, prometendo vê-lo mais tarde. O herói pensou que se a situação não se resolver e o hospital sofrer, isso certamente afetará as vendas da sua empresa. Então ele decidiu verificar o que aquela pessoa realmente queria. Mas quando Min saiu, sua surpresa não teve limites. Uma multidão de repórteres se reuniu perto da entrada e cercaram um homem com um pôster. Ming percebeu que se esta situação não fosse resolvida o mais rápido possível, os danos poderiam crescer como uma bola de neve. Os jornalistas perguntaram ao homem se ele tinha certeza de que a culpa era do cirurgião Anthony. Ele respondeu que tinha plena certeza disso. Ele disse que era um caso claro de negligência médica. O homem disse que gastou todas as suas economias nesta operação, e no final o irmão dele está morrendo agora. O hospital cometeu um erro e simplesmente ofereceu reabilitação. Isso é simplesmente injusto. Então Min percebeu que cada lado tinha sua própria história aqui. Mas se este homem está dizendo a verdade, o diretor Donovan mentiu para ele. Min não conseguia entender qual deles estava dizendo a verdade, mas então começou a pensar que não era sua função fazer julgamentos sobre erros médicos. Em primeiro lugar, ele, como vendedor, precisa descobrir tudo. Então o herói ligou o gravador e resolveu fazer uma pergunta ao homem. Apesar de sua capacidade de ler pensamentos ocultos, a quantidade e a precisão das informações obtidas dependem do conhecimento do alvo e da atitude em relação a ele. Felizmente, o herói pode ficar entre os repórteres e fazer com calma as perguntas necessárias. Então Min decidiu perguntar quanto tempo depois da operação surgiram complicações. O homem hesitou no início, mas depois disse que no dia seguinte eles apareceram. Seu irmão ainda reclama de dores e não consegue voltar à vida normal. Min pensou que, como isso aconteceu no dia seguinte, o homem poderia ter ficado no hospital, mas teve alta imediatamente após a operação. Então o herói perguntou se eles procuraram tratamento repetido ou foram para outro hospital.
O homem respondeu: vale mesmo a pena repetir o tratamento se o hospital não admite o erro médico e a sua culpa, e eles ainda não foram para outra clínica. Naquele momento, Min percebeu que estava mentindo. Além de não terem ido para outro hospital, não puderam ir porque o tratamento em outro hospital exige encaminhamento. Indica se é um erro médico ou não, e tudo pode ser entendido imediatamente no hospital. E se um homem não quer ir a esta clínica, não pode ir a outra, mas não admite, significa que está tentando esconder outra coisa. Naquele momento, as mentes de Min e do homem pareciam se tornar uma só. Ele viu as memórias do manifestante. Ele ouviu seu irmão gritando de dor, e o homem estava fazendo o possível para acalmá-lo. Se ao menos ele tivesse passado pela reabilitação, se ao menos o homem tivesse mais dinheiro. Ele pediu desculpas silenciosamente ao médico, achou que eles concordariam, então nomeou o valor em 100 milhões. Ele não esperava que o problema crescesse a tais proporções, mas na verdade 2 ou 3 mil são suficientes para ele pagar a reabilitação do irmão. Naquele momento, o diretor Donovan recebeu uma ligação. Foi Min quem disse que o problema do manifestante poderia ser resolvido porque o que o paciente realmente queria não era uma indenização. Ele mal tinha dinheiro suficiente para a operação e o tratamento de reabilitação era inacessível, por isso seu protesto foi provavelmente por desespero. O homem queria simplesmente pagar pela reabilitação, agora ficou claro porque ele não podia dizer diretamente. Donovan suspirou, afinal ele estava fazendo isso por seu irmão. O diretor disse que falaria com o chefe do hospital e pediu a mim que fosse até eles amanhã. O homem concordou e depois foi para casa. No dia seguinte, conforme prometido, chegou ao hospital moderno assim que recebeu uma mensagem do diretor. Acontece que ele e o gerente já haviam resolvido todos os problemas e tornaram-se amigos novamente. E então ele apresentou o homem a Mina. O nome do gerente era Howard. Agradeceu ao auxiliar pela ajuda e disse que a reabilitação do paciente seria gratuita e que também pagariam uma indenização. O homem anunciou a quantia de 50 milhões, e esses números chocaram Ming, mas Howard explicou que eles são um dos melhores hospitais do país e tem que pagar pelo nome. Ming achou que seria melhor apenas publicar o artigo e divulgá-lo, mas Donovan disse que os repórteres não estariam interessados nisso. Aí o herói disse que teve uma ideia e ligou para alguém. Ele abordou Sam, um repórter que conheceu recentemente, e ofereceu-lhe uma reportagem exclusiva. Os homens não podiam acreditar no que ouviam. No entanto, Ming apenas sorriu calorosamente para eles, perguntando quando seria conveniente para eles fazerem uma entrevista. Donovan gritou que estava pronto para fazer isso agora e começou a agradecer ao jovem por um serviço tão grande. Então Howard disse que, como agradecimento, compartilharia algumas informações com Ming. O herói ficou surpreso, não entendeu o que o homem quis dizer. Então o gerente o chamou e disse em um sussurro que um novo cirurgião viria ao hospital, e o nome dela era Sarah. Logo chegou um novo dia ensolarado. Estudantes e funcionários ocupados tiveram uma ótima oportunidade de relaxar na natureza, mas havia um enorme engarrafamento na estrada. E no final, Min demorou 2 horas inteiras para chegar ao local designado. Aí ele se lembrou esta manhã, estava pensando no novo cirurgião da ortopedia moderna, na cirurgia ortopédica, devido ao alto estresse físico e moral, o trabalho predominantemente masculino, e a área costuma ser chamada de trabalho infernal. Consequentemente, os acessórios cirúrgicos são projetados para homens e seu uso por cirurgiãs é acompanhado de dificuldade ou desconforto. Vale a pena fazer um catálogo semelhante de produtos que lhes sirvam, já que a cirurgiã que vem ao hospital é uma mulher. No dia em que Min descobriu isso, sua conversa com Howard foi interrompida repentinamente. Era uma mulher, ela disse que ouviu o nome dela na conversa. Ao se aproximar, reconheceu Ming, o mesmo gerente assistente que o diretor havia elogiado ontem. Ele foi distraído de seus pensamentos pelo toque do telefone. Era o delegado Kevin, mais do que ele precisava no dia de folga. O próprio homem estava lá fora praticando esportes. Ele se desculpou por incomodar Min em seu dia de folga. Kevin então disse que havia uma cirurgia de emergência marcada para amanhã no Hospital Nacional, uma cirurgia pélvica. Min ficou surpreso, porque não era cliente deles. Kevin explicou que devido a um erro do representante, atualmente eles não possuem instrumentos cirúrgicos, e nesse sentido, o diretor o contatou diretamente, eles se conhecem há muito tempo. Então Min entendeu tudo, esta era uma grande oportunidade. E como o próprio jovem entendia tudo, Kevin resolveu pedir-lhe um favor. Hoje ele próprio saiu de férias com a família, então precisava de alguém que fosse resolver o problema para ele. Kevin disse que enviaria uma lista de mercadorias um pouco mais tarde, pediu a Ming que demonstrasse hoje, se possível,
e também tentasse vendê-la, pois tais oportunidades são raras. Sem mais delongas, Min se preparou e foi cumprir a tarefa, prometendo fazer tudo com perfeição. Mas ele logo descobriu que os carros no engarrafamento mal se moviam. A viagem levará pelo menos 2 horas e depois mais 1 hora até o hospital. E mesmo que Min consiga chegar a tempo, os instrumentos ainda precisarão ser desinfetados. Esse processo levará mais de 1 hora, pois entrarão em contato com o corpo do paciente. Ou seja, é aconselhável fazer a desinfecção na véspera da operação, mas deverá trazer instrumentos para a manifestação hoje. Enquanto isso, o engarrafamento parecia não estar se movendo. Então Min percebeu que todos estavam dirigindo rápido na pista contrária e ele próprio se dirigia à empresa. Naquele momento, uma ideia lhe ocorreu e ele decidiu ligar para Bob para pedir um favor. O jovem só se dispôs a ajudar uma vez. Min enviou-lhe todos os dados necessários. Bob disse que conhecia este produto, mas havia uma discrepância. Min achou que teve muita sorte por esse menino morar perto da empresa. No entanto, Bob disse que o produto havia acabado e fizeram um novo pedido. Eles literalmente não têm mais nada, tudo já foi vendido. Então Min agradeceu a Bob pela ajuda, e ele bateu na testa com a mão, parecia que logo iria enlouquecer. Ele percebeu que teria que ligar para o fabricante, e aí outra pessoa ligou para ele. O número tinha código de área. Min pensou sobre isso, mesmo que seja um número de telefone fixo, mas como é fim de semana, provavelmente é algum tipo de anúncio de spam. No entanto, um verdadeiro vendedor sempre aceita a possibilidade de estar ligando a negócios, então Min atendeu o telefone. A pessoa que ligou se apresentou como Clyde, do Hospital Nacional de Vanju. O herói imediatamente o informou que o vice-chefe Kevin já havia lhe contado tudo sobre a situação. Clyde perguntou se o homem poderia chegar em 1 hora. Min respondeu que estava em um grande engarrafamento, então só chegaria às 4 horas. Pensou consigo mesmo por que deveria vir tão cedo, pois a operação seria só amanhã. Então Clyde disse que se o homem não conseguisse chegar em 1 hora, eles entrariam em contato com outra empresa. Min ficou chocado, pois nem tinha mercadoria em mãos. Ele disse que não tinha como garantir que conseguiria fazer isso em 1 hora, precisava de mais tempo. Então Clyde perguntou se ele realmente diria ao paciente que ele não conseguiria acompanhar. Após um breve silêncio, o homem disse que esperava Min às 4h30, e apenas graças à recomendação de Kevin. Min disse que sim, mas era quase impossível chegar a tempo na situação atual. Ele terá que solicitar uma entrega rápida e encontrar Bob no meio do caminho, mas pode haver problemas com o trajeto e não é fato que a mercadoria será entregue imediatamente. Ele achou que seria mais fácil subir sozinho na bicicleta e chegar lá, e naquele momento ouviu uma batida na janela de seu carro. Era o mesmo Sr. Becker que ele já havia conhecido, e o diretor Steven estava sentado ao lado dele. Ficou surpreso que Min estava de terno, ele trabalhava mesmo nos finais de semana. O herói sorriu amplamente ao ver seus salvadores. Ele explicou aos homens que precisava ir ao hospital com urgência e o motociclista lhe emprestou a motocicleta. Acontece que o pai do motociclista havia passado recentemente por uma operação séria, que envolveu drogas fornecidas por Min, e elas tiveram um efeito simplesmente incrível. Então o homem quis agradecer a Min quando eles se conheceram. O que ele fez? O herói ficou muito grato pela ajuda, mas ainda não tinha certeza se teria tempo de passar no escritório. Naquele momento Bob ligou para ele, disse que sabia onde poderia conseguir um novo produto. De acordo com os horários, a remessa deveria chegar às 3 horas de hoje, então ele sugeriu levar um produto localmente e entregá-lo a Min. Foi uma ótima ideia, então Min pegou sua motocicleta e foi até seu destino. Quando tudo ficou pronto, ele chegou ao hospital com o pedido. Clyde olhou para o relógio, faltavam literalmente alguns minutos para as 4h30, mas Min chegou a tempo. O herói então foi até a recepção, aguardando a verificação de seu produto. Logo o professor Clyde veio até ele e perguntou se era possível fazer uma demonstração imediatamente. Min ficou tenso, mas atendeu ao pedido. Quando tudo acabou, o herói ficou um pouco preocupado, parecia que mostrava tudo detalhadamente, mas ainda não conseguia ler os pensamentos de Clyde. Aí o professor resolveu fazer uma pergunta, mas não sobre o produto. Ele estava se perguntando o que Min estava pensando quando falou com ele ao telefone. Clyde pensou no fato de que o médico atual não conseguia cumprir nem mesmo os acordos básicos, e esse cara recolheu todo o suprimento, e também reagiu normalmente às suas demandas irracionais. Mas por quê? Então Min respondeu-lhe, dizendo que ele tinha que chegar aqui na hora certa, a qualquer custo.
Ele admitiu que no começo ficou confuso, mas depois pensou, talvez em um hospital com tantos pacientes encaminhados e de emergência realmente houvesse algum que não tivesse equipamento suficiente para operar. Para ele, a qualificação de um vendedor médico reside na capacidade de pensar em tal situação. Sem consumíveis, o hospital recorre a outro médico e pede um empréstimo de mercadorias. Mas se isto não for uma opção, então é necessária uma alternativa, e fornecê-la também é tarefa de Mina. Clyde ficou satisfeito com a resposta e pediu para deixar os produtos na despensa. Min pensou que o homem concordou em usar seu produto e ao mesmo tempo abriu a porta para novas transações. No entanto, o que o herói viu lá dentro o surpreendeu. A mesa inteira estava repleta de pacotes de juntas artificiais, eram iguais, apenas o fabricante era diferente. Então Min percebeu que parecia que eles não mudariam medical. No entanto, ele ainda decidiu deixar seu catálogo para o homem. Clyde perguntou se o jovem viu algo interessante no armazém. Min apenas respondeu que era bom que o hospital tivesse estoque sem seus produtos. O herói mais uma vez desejou boa sorte para a próxima operação, esperando que não tivessem problemas por falta de equipamentos, embora tivesse certeza de que isso era possível em princípio no Hospital Nacional de Vanju. Clyde disse que Kevin tinha motivos para elogiar Ming e prometeu contatá-lo em breve. No dia seguinte, o professor ligou para o deputado, dizendo que o produto do assistente Ming lhe causava sérias preocupações. Kevin ficou furioso e imediatamente gritou, perguntando o que aconteceu. Então Clyde respondeu que graças a ele a operação correu muito bem. Porém, Kevin soube pelo assistente que os insumos já estavam no hospital, mas então por que o professor pediu para trazê-los? Clyde explicou que seu médico atual estava sempre atrasado com os suprimentos, e ele estava curioso para ver como o alardeado assistente Ming lidaria, mas de qualquer forma, eles trocariam todos os consumíveis pelos fornecidos pela empresa de Vigie. Então eles precisavam preparar tudo, e assim, a transação foi bem sucedida. No dia seguinte, Min foi à loja de departamentos. Ontem, graças à ajuda de Steven e do Sr. Bekir, ele entregou as ferramentas com sucesso e precisava agradecê-los de alguma forma. Enquanto o herói pensava que tipo de bebida deveria comprar, ele foi chamado por trás. Era uma garota de cabelo azul. Ming lembrou-se imediatamente da conversa sobre a nova cirurgiã chamada Sarah. Naquele dia, uma mulher interveio na conversa com o deputado ao ouvir seu nome. Esta foi a mesma cirurgiã chamada Sarah que conseguiu um emprego na Modern Orthopedics. E agora, diante de mim, ela perguntou se o homem se lembrava dela. O herói notou que reconheceu a garota, mas ela parecia completamente diferente de seu primeiro encontro, então ele ficou confuso. Sarah disse que consideraria isso um elogio e então perguntou o que me estava fazendo ali. Ele disse que um diretor de hospital que ele conhecia o ajudou muito, então ele estava comprando um presente para ele. Aí a menina disse que também veio aqui buscar um presente. No entanto, ela ainda não decidiu o que exatamente deveria comprar. De repente, me ouviu seus pensamentos. Sarah estava pensando no que deveria dar ao pai no aniversário dele, para que ele definitivamente gostasse. A menina ia se despedir do jovem, mas ele a impediu. Ele disse que poderia ajudá-la se ela estivesse procurando um presente de homem. No entanto, para sua surpresa, Sarah recusou. Min pensou que provavelmente não deveria ter metido o nariz nos assuntos dos pais dela, mas explicou sua ação dizendo que ele próprio havia recentemente dado um presente ao pai. Então Sarah se virou para o homem com esperança, perguntando se ele poderia ajudá-la com um presente para o papai. Min ficou inicialmente surpreso com uma mudança tão rápida de decisão, mas concordou alegremente. Logo os jovens decidiram por um presente. Sarah perguntou há quanto tempo o homem conseguia ler mentes. Ela apenas falou sobre o presente sem mencionar para quem era. E Min imediatamente começou a falar sobre seu pai. Então Min disse que a garota estava andando pela seção masculina, então ele fez uma suposição. Naquele momento, Sarah tropeçou de repente e caiu de cara no chão. Porém, Min conseguiu pegá-la no último momento, salvando-a de cair. Eles estavam muito próximos um do outro. Então os jovens se afastaram. Sarah agradeceu a Min por salvá-la. Então ela decidiu oferecer-lhe um café como forma de agradecimento. Porém, o próprio Min comprou um copo para os dois, porque era só café. Ele disse que fazia muito tempo que não fazia compras com ninguém, então também relaxou ao mesmo tempo. Ele contou por que também veio buscar um presente, como ontem levou a mercadoria com urgência para o hospital e um conhecido do diretor Stephen lhe emprestou uma motocicleta. Sarah ficou surpresa com as dificuldades que Min teve que superar, mas o homem tinha certeza de que a profissão de médico era muito mais difícil. Para se tornar especialista são necessários pelo menos 10 anos, e Sarah é muito jovem,
mas já especialista, mas a menina respondeu que era mais velha que mim. No entanto, ela realmente se tornou especialista antes dos outros. O fato é que ela estava muito ansiosa para obter uma qualificação desde o primeiro ano. No entanto, no final ela conseguiu isso mais rápido do que outros. Por causa de sua idade, ela foi tratada com desdém. Sarah ficou chateada ao ver isso não apenas de colegas médicos, mas às vezes também de pacientes, e como resultado ela começou a estudar mais e a usar roupas conservadoras. Me observou que as pessoas estão realmente acostumadas a consultar médicos experientes e habilidosos. Ele contou como em um hospital um paciente importunou um jovem médico, e o único motivo de sua insatisfação era sua idade. O médico era realmente mais jovem que o paciente, mas ainda estudou diligentemente durante 10 anos e não demonstrou qualquer desrespeito. Me ainda se lembra daquele olhar devastado quando foi agarrado pelo pescoço. E um pouco mais tarde, o cabelo do médico ficou grisalho, e em resposta à pergunta de mim, ele perguntou se parecia mais velho. No fim das contas, o médico pintou o cabelo de propósito. Surpreendentemente, a partir daí os pacientes reclamaram menos, e até, ao contrário, elogiaram sua habilidade e aconselharam outros, e então ele não pôde mais pintar os cabelos, pois os pacientes deixaram de se importar com sua idade e experiência. Foi então que me percebeu que os pacientes simplesmente tinham medo e confiavam apenas em médicos competentes. Mas ele acreditava que um dia as habilidades e o amor de Sarah pela medicina também seriam reconhecidos, porque ela ainda era uma boa médica. De repente, Sarah perguntou se Min tinha namorada. O herói sorriu, porque se ele tivesse namorada, não estaria sentado aqui agora. Então Sarah sugeriu que ela poderia se tornar sua amiga. Min pensou ter ouvido, mas a garota repetiu a pergunta. O herói não sabia entender isso. Não havia nada de estranho em sua relação com o médico, mas eles mal se conheciam. O homem estava prestes a pedir desculpas e recusar, quando de repente Sarah disse que queria apenas fazer amigos, nada mais. Ela morou em Seul a vida toda e acabou de se mudar para Vanju. Aqui ela não tem nenhum amigo, nem mesmo com quem conversar. Mindy riu, dizendo que não tinha motivos para desistir de sua amizade com a garota. Então Sarah decidiu que, como se tornaram amigos, poderiam chamar um ao outro pelo primeiro nome. Ela sugeriu que Min se dirigisse a ela da mesma forma, mas levaria algum tempo para ele se acostumar. O homem percebeu que essa garota era mais inteligente do que ele esperava. A menina se levantou da mesa, dizendo que tinha compromisso hoje, então era hora de ela ir embora. Sarah agradeceu a Min por seu tempo e ajuda com ela e depois saiu. O herói acenou para a garota, pensando consigo mesmo que, embora fossem amigos, estavam cooperando como médico e vendedor, então, em muitos aspectos, não faria mal nenhum manter distância. À noite, Min tinha um encontro marcado com seus ex-colegas, um de seus velhos conhecidos, Rei, já estava esperando por ele. Sam também estava sentado à mesa, ele xingou Min de brincadeira por estar atrasado. Rei disse que para conhecer o herói ele percorreu um longo caminho até esta cidade. Então Min disse que ele mesmo pagaria esta noite. No entanto, para sua decepção, seus ex-colegas ficaram muito bêbados e não conseguiam nem falar normalmente. Ming estava determinado a chamar um táxi para os homens e levá-los para casa, apesar de suas objeções. Porém, Sam disse que só sairia daqui depois de se sentar em outra mesa. Ele apontou o dedo para a mesa onde as meninas estavam sentadas, incluindo a nova amiga de Mina, Sarah. O herói imediatamente fechou a boca do amigo, pedindo-lhe que não criasse problemas desnecessários para eles. Porém, Sarah conseguiu notá-lo e olhou surpresa para mim. O herói ficou surpreso ao saber que sua nova namorada também estava aqui. Depois de alguns momentos, os homens finalmente foram até a mesa com as meninas. Me explicou a Sarah que eles decidiram se encontrar com ex-colegas. Então o bêbado Sam virou-se para eles, perguntando quem eles eram parentes, porque não pareciam apenas conhecidos. Porém, me o cercou, dizendo que Sarah é uma médica que trabalha em um de seus hospitais. O herói pediu desculpas ao amigo e disse que era hora de eles partirem. No entanto, Sam disse que Min e Sarah ficam muito fofas juntas, então elas deveriam ficar. O homem fez uma aparição deliberadamente lamentável, brincando, dizendo que havia percorrido um longo caminho até aqui e que o estavam expulsando. No final das contas, Sarah e suas amigas não se opuseram a tomar outra bebida. Min mais uma vez pediu desculpas à garota, mas ela se apressou em garantir que, pelo contrário, estava se divertindo muito. Então Rei interveio na conversa, perguntou se me estava funcionando bem. Sarah respondeu que eles ainda não haviam trabalhado juntos. Rei ficou surpreso, brincando, dizendo que me estava apenas fingindo trabalhar.
Sarah acrescentou que todos os diretores que trabalham com o homem falam muito bem dele. Então o rei sorriu maliciosamente, dizendo que geralmente os vendedores de sucesso coletam dinheiro, talvez ele mesmo devesse ir lá. Min permaneceu em silêncio, atribuindo isso ao fato de que esse idiota estava muito bêbado. Na verdade, ele estava desempregado, então deixe-o conversar. No entanto, Sarah quebrou o silêncio e disse que não era esse o caso. Ela perguntou por que ele estava fazendo perguntas tão indelicadas. Rei olhou para a garota perplexo. Sarah então levantou a voz, dizendo que me estava dando o melhor de si e Rei estava menosprezando seu trabalho, embora ele fosse amigo deles. Min deve ter passado por momentos difíceis, mas seu sucesso foi conquistado com muito trabalho. Todas as profissões são difíceis à sua maneira, e isso é natural. Todos enfrentam dificuldades e fracassos. Porém, Min não desistiu e graças a isso superou tudo. Para se tornar médica, Sarah também estudou dia e noite. E agora era desagradável para ela ouvir tudo isso. A frase de Rei de que eles estavam vasculhando dinheiro parecia muito indelicada. O jovem percebeu seu erro e apressou-se em pedir desculpas por suas palavras. Min pensou no que o médico havia dito anteriormente no café, que era desagradável para ela ver a atitude desdenhosa em relação a ela. Sarah disse isso e riu como se nada tivesse acontecido. Ela sempre foi paciente porque ouvia isso com frequência. Uma médica tão paciente ficou zangada por causa de uma frase que não foi dirigida a ela. No dia seguinte, me olhou para Sarah. Inicialmente ele foi até o diretor, mas primeiro decidiu visitar a garota. Ele perguntou como ela chegou em casa ontem, e Sarah respondeu que tudo correu bem, pois os médicos estavam melhorando cada vez mais seu psiquismo e sua resistência ao álcool. Então me entregou a garota um copo de bebida quente. Era um café com leite com um lindo padrão de leite.